Salve, salve, rapaziada, muito boa noite. Aqui quem vos fala é Gustavo Fernandes, do meu lado, meu grande parceiro Joel Prestes. Olá, que tal? Tu não ia fazer a apresentação que tu falou que tu ia fazer? Ah, cara, a gente improvisa e vou falar agora para todo mundo. Eu queria agradecer primeiro ao Central Multicast pela nossa primeira temporada, agradecer ao Tad Morel Mário pela parceria e dizer para vocês que estão agora aí no nosso canal do YouTube, Olá, que tal? Pode PDC, te inscreve, clica no sininho, já deixa teu like, compartilha, que agora a gente está numa nova jornada no nosso canal do YouTube e sejam bem-vindos à segunda temporada de Olá, que tal? Que em parceria dos nossos grandes... Está no ar, graças a essa galera que está com a gente. Mandar um salve para @KTO_Brasil. Quer fazer uma fezinha, quer brincar, quer te divertir, quer ganhar ou até perder? Te registra na KTO e com o nosso código, né? O nosso código, Olá, que tal? Tu ganha 20% a mais sobre o valor que tu apostar. Também tem a Cabana Pizzaria 3472-7777, há 20 anos alimentando e fazendo feliz aqui o povo de Canoas. Também @Silveira Congelados, pães congelados. Um salve ao Márcio que acreditou na gente. E também @Casa de Freios, lá do Almeida, fazer revisão. Agora chegando a época já, porque agora o final do ano já estamos na subida da ladeira, né, Gustavo? Então, revisar o teu carro é sempre bem-vindo lá na Casa dos Freios. Então, com esses parceiros, estamos honrados, porque se não fosse eles, essa temporada não ia acontecer. Então, obrigado por acreditar na gente. E aí, Gustavo, estamos aqui, né? De volta. De volta, né? De volta. Estou de volta pro meu. Se bem que é um outro lugar, um outro estúdio. Eu gostei, cara. Ô, Joel, sabe que eu te escutando cantar, eu agradeço que a gente tenha feito uma parceria no podcast, que tu seja radialista. Cara, mas a gente não falou nosso projeto futuro? Pra cantar, não vai rolar dupla essa sertaneja? dupla. Não vai rolar essa dupla sertaneja. Então, rapaziada, a gente queria agradecer a presença de todos vocês, né? Que migraram com a gente, junto com a gente, que acreditam no nosso trabalho, todos os nossos parceiros, muito obrigado. E a gente estreia essa segunda temporada, Joel, com grandes parceiros, né? Grandes amigos e uns caras que fazem um trabalho espetacular, um pioneirismo na cobertura de clube, nessa imprensa identificada que hoje todo mundo se soltou. E eu queria primeiro agradecer a presença deles e dar as boas-vindas para esses dois grandes parceiros aí, Gabriel Lauxen e Juliano Brito. Bem-vindos. Posso falar? Meu sonho de dizer Olá, que tal? A voz do Joel, inclusive. Os bastidores do Olá, que tal, né? Naquele tempo lá na Pachola era loucura. E graças a esses dois que estão aqui, que eu voltei o rádio, que eu tava no momento no limbo, de ostracismo. No limbo, exatamente. Diz o Dyson Santana. A Pachola apareceu, deram a oportunidade, me aprovaram, né? Foi um piloto, eles ouviram e falaram, dependia deles. Falei com o Mário, não, por mim tá ok, mas eu tenho meus sócios, eles têm que dar o ok. Eu fiquei naquela agonia, e aí eu sei dos bastidores que o Juliano falou assim, deixa esse cara. Mas não foi assim. Não foi? Como é que foi? Foi o cara que mais demorou, né, pra tomar a decisão. Bom. Fiquei uma semana ouvindo, escutei umas 2, 3 vezes, falei com algumas pessoas importantes do meio, aí foi aprovado. Beleza. Isso aí, entre decisões e alguns enjoos, te aprovou. Me aprovou. Foi pegar 15 nojos diferentes e a gente aprovou daí. E aí, gurizada, a gente tem, vocês sabem, vocês nos acompanham desde a época do outro canal. E a nossa resenha, ela é muito assim voltada para aquela coisa que ninguém sabe. Os caras estão acostumados a ver o Gabriel cobrindo CT, Juliano agora mais focado no CT. Ainda associam muito vocês à Pachola, que foi o começo de todo esse trabalho que hoje a Copeiro faz brilhantemente, né? E eu queria saber de ti, Gabriel, como é que começa o sonho do rádio? Que depois vem a virar o projeto da Pachola e assim por diante. Cara, em primeiro lugar, né, eu não sei se vai ser boa tarde, boa noite, bom dia pra galera que tá nos assistindo, mas assim, velho, a gente não tinha pretensão nenhuma, né, de trabalhar com rádio em si. Acho que o lance era o Grêmio, né? Esse lance sempre foi o início de tudo. Eu até tinha pensado em ser jornalista quando eu era piá, que o cara começa a fazer teste vocacional e tudo mais. Sempre dava alguma coisa relacionada a isso. Mas eu acabei abandonando muito por grana, porque todo mundo falava mal da carreira, que não paga bem, aquela coisa toda que os próprios jornalistas e radialistas reclamam até hoje. E a gente está comprovando isso na pele agora. Mas acabei indo para administração.
Quem começou uma página de Facebook na época foi o Mário Juliano. Foi, se não me engano, em setembro de 2015. E aí eles sabiam que eu gostava de escrever, que eu era formado em letras e tal, tinha, né, alguma coisa ligada a isso. Que imitava o Silvio Santos. Zoava com tudo, com o Silvio Santos, com um monte de coisa. Como é que era? Mas o Silvio Santos é assim, a gente vai falando, depois a gente vai incorporando. Aí, cara, o que acontece? A gente começou os guris começaram a escrever primeiramente, porque não tinha live ainda no Facebook. Era só o Facebook, em primeiro lugar, e não era liberado live pra ninguém. Aí os guris me chamaram, acho 1 ou 2 meses depois, lá por outubro, né? Aí eu comecei a escrever uma vez por semana. E a gente fazia muito churras, a gente estava sempre juntos. E o que aconteceu foi o seguinte: sentamos um dia tomando uma e conversando e pensamos, cara, a gente tem que ter alguma coisa para falar de Grêmio uma vez por semana, pelo menos, em que as pessoas possam nos ouvir. E como naquela época não tinha live ainda, a gente acabou contratando um streaming de áudio, que era o mais comum. Tu baixa o aplicativo e tal. A gente pagava um valor mensal lá para ter um pacote básico na época, que era até 200 pessoas que podiam ouvir ao mesmo tempo. E começamos a fazer uma vez por semana. Convidamos o Fábio Fergutz na época também. Acho que foi, né? No primeiro. Samuca. E o Samuca. O Samuca acabou vindo depois. Mais louco que o Jiraya, né? O Samuca que... Samuel Dani. Vocês diziam que era o... Que tinha um cara que imitava o Peninha, cara. É que ele era parecido com o Peninha. Mas é o Samuca esse? O Samuca. Não é que ele imitava, é que ele é um cara caricato, assim, entendeu? Meio maluco, assim, um cara que lê sobre tudo, tá sempre estudando. Faz 3, 4 faculdades ao mesmo tempo. O Samuca é um queridão, total, até um abraço pra ele e tal. E aí o que aconteceu, cara, foi que a gente se juntou pra fazer isso e começamos a fazer um programa, eu, o Mário, o Juliano e o Fábio, na época, na minha casa, nos fundos da minha casa, onde era a casa da minha avó, que já tinha falecido, acho que estava no hospital na época, não tinha falecido ainda. E a gente usava a casa para fazer o programa. E aí era uma mesa redonda, a mesa tá lá até hoje. E a gente uma vez por semana entrava ao vivo, convidava algumas pessoas que a gente conhecia de Canoas e que tinham algum tipo de influência ou que tinham alguma ligação com o Grêmio. Lembro que os primeiros caras foi o professor Tides, lá do La Salle. Teve uma galera assim, né? Acho que foi o teu amigo lá, o músico do reggae, esqueci o nome dele. O Xará. O Xará foi lá e tal. E aí a gente começou a falar sobre Grêmio uma vez por semana. Acho que lá pra segunda, terceira semana, as pessoas começaram a chamar a gente e reclamar que não conseguiam ouvir, que não conseguiam entrar no aplicativo. Porque estava estourada a quantidade de 200 pessoas ao mesmo tempo no streaming. Bacana, que rápido. Foi muito rápido, assim, umas 3 semanas, eu acho. E aí a gente teve que aumentar o pacote para um pacote ilimitado na época, e a gente continuou fazendo. Não tinha ilimitado. Ele tinha até X mil pessoas, né? Sei lá, um pacote né, mais pesado. Aí assim foi. E aí outro dia, um outro churrasco, a gente pensou, cara, beleza, tá muito massa, a galera tá lotando o negócio. E o jogo? A gente tem que fazer os jogos, cara. Né? Quem é que narra? E esse maluco aqui sentou na frente da TV, pegamos aquele 5-0 que já tinha acontecido, né? Aquele 5-0 fatídico. E o Juliano sentou na frente da TV narrando, cara. Sem... Sabe? E de onde é que vem essa história do narrador, Juliano? Onde é que surgiu pra tu essa questão do rádio? Sempre quis narrar, tu jogava videogame e narrava. De onde vem essa paixão com o rádio? Também tem isso, né, cara? Tem o... Nós vamos falar outro momento. E aí, dá nojo do Gustavo, né? Tic-tac, então tá dando nele. Então não vamos se agredir aqui, né? E, cara, eu sempre gostei de narrar videogame, jogo de botão, né? Pô, jogava jogo de botão também quando era piá, né? Tem uma caixinha de sapato lá até hoje com os puxadorzinhos e tal, né? Os times. E, cara, eu sempre curti narrar. Ficar me enchendo o saco dos brothers narrando o jogo. Eles ficavam, ficar narrando na volta do cara, o cara não consegue se concentrar e tal. Ficava sozinho jogando e narrando sozinho, né? Quem é um louco. E eu sempre gostei muito de rádio, né, meu? Eu lembro do meu pai me levando pra escola ouvindo a gaúcha, quem vai jogar no Grêmio, quem não vai, quem vai contratar. E aí eu ia pra escola ouvindo o radinho. E a galera dizia, o Juliano parece um velho, né? Ouvindo o radinho e tal, ouvindo a gaúcha, a Guaíba. Porque eu curtia pra caramba. E isso aí nos ajuda muito hoje, né? Na entonação de voz, saber entrar no time certo e tal, ajudou muito. Mas veio muito disso, cara, veio muito do rádio, da influência do Coroa também, né? E de onde surgiu? Porque eu conversei com o Mário esses dias, ele falou que ele te encontrou no restaurante Sobradinho.
Aqui em Canoas. Isso, ali onde tem ali a Laminuta. Uma Laminuta. Na Laminuta. Ali que ele te encontrou, você não se viam faz um tempão. Fazia um tempão, é. Mas tu tinha essa ideia, porque é muito louco isso, né? Nessa época não tinha canal identificado. Nada. As pessoas aqui pra assumir o time eram uma lenda, Nossa, jamais. impossível, Era ninguém tinha Paulo- coragem de fazer. Ninguém tinha coragem. Então, foi uma loucura, né, velho? Foi, é que assim, cara, eu fui ali pra pegar um rango, né? E aí em seguida eu ia visitar alguns clientes. Eu trabalhava numa operadora de telefonia. E aí um dos clientes, por muita coincidência, depois que eu encontrei o Mário ali, em seguida eu fui na empresa que o Mário trabalhava, que era a Grita Empresarial, né? E aí a gente chegou ali e tal, a gente se falou, pô, meu, aí com o tempo, época do La Salle, a gente conversamos, fazer um churrasco e tal, bah, vamos. Ficou por essa, né? Tá, fui embora. E eu tava fazendo faculdade de jornalismo na Ubra na época, né? E eu tava com uma ideia de... Tava na questão do Tava jornalismo, no jornalismo. tá? Já tava encaminhando. E aí eu fiz uma página que era Grêmio Pachola, eu sempre achei o nome Pachola a fuder, né? Galdério e tal, fanfarrão e tal. Eu fiz Grêmio Pachola. Naquela época o Grêmio tava tocando goleada com o Roger e tal, o gol contra o Atlético Mineiro. Aí eu lembrei do Mário, pô, o Mário é gremistão, né? Eu adorava ir pro jogo, a gente ia pro jogo às vezes junto, vou convidar ele pra ele administrar a página comigo. Porque ele sempre foi um cara engraçado e tal, a gente começou a fazer uns memes e administrar a página. Só isso. Só isso. E aí, cara, eu tava com uma ideia de fazer uma rádio em Canoas, que era Rádio Singular o nome, eu lembro até hoje, velho. O Nego Léo lá do La Salle, né, os guri. Então o Léo ia cuidar da parte da música, um ia falar de política, outro de esporte e tal. E aí a gente, um dia fez um churrasco, né, todo mundo loucão, já o Gabriel junto com a gente e tal. Mas, por que a gente não faz essa rádio do Grêmio? Pra falar bem do Grêmio, já que falam tão mal do Grêmio. Já que tem a Ive, né, a famosa Ive, né. E aí surgiu a Pachola. Cara, e é louco porque cada um tinha suas vidas, né? Tu fazia então na Sim. telefonia e tu, Gabriel? Cara, eu era gerente regional na área da saúde, cuidava de 9 Nossa, equipes loucura, né? médicas. Eu tinha sido bancário 12 anos, eu já era formado em administração, já era pós-graduado em marketing, já era formado em letras em inglês. E eu tava num pico de carreira muito bom, assim, cara. Eu tava super bem. E ao mesmo tempo eu tava de saco cheio, mercado financeiro, pressão pra caramba, meta pra caramba. Eu viajava Brasil todo, era um saco, assim, eu já tava meio de saco cheio no lance. E eu lembro que como foi ali perto de dezembro, final de dezembro acabavam as operações todas, porque a empresa que eu trabalhava fazia os exames dos funcionários dos Correios. Passava com unidades móveis coletando sangue dos caras, eu tinha que acompanhar essas unidades. Era um trabalho muito chato. E estressante. Estressante, pressão, porque tinha meta por número de pessoas atendidas. E é complicado porque são muitos funcionários dos Correios. Eu cuidava de 15 mil vidas. Imagina. 10 mil Rio Grande do Sul e 5 mil Santa Catarina. Então era uma loucura, assim, cara. A gente viajava muito. E eu já tava de saco cheio querendo abrir um negócio meu, já tinha uma grana guardada para isso. E aí veio a calhar, quando eu entrei, comecei a escrever, e aí a coisa começou a acontecer, realmente a galera começou a assistir vídeos gravados na época pro canal, a gente fazia post assim, de pré-jogo e tudo mais, eram as coisas que Tudo davam no Facebook, like, entendeu? Tudo no Facebook. Quando eu participei a primeira vez lá da rádio, foi pelo Facebook. Eu faço o meu Facebook para poder divulgar o trabalho Sim. que eu tava ali em Então, parceria. isso é né? bem lá atrás, então. 16? Não, Foi eu é 19. Eu é 19. 19? É janeiro. Ah, então já é mais agora. Fevereiro de 19. Isso aí. Porque até chegar a 19, tem uma caminhada ali, que é o processo de o Juliano largar a telefonia. Já tinha filho, né, Juliano? Já. Pô. Imagina, aí que tá, prezado. Olha a loucura que é. Coisa a de parada, maluco cara. total. De maluco. Loucura total. Tanto Quando a gente busca, desculpa, Juliano, vai. mas quando a gente busca fazer as coisas que tocam o coração da gente, a gente muitas vezes perde a razão. Né? Total. Total. E aí eu ia perguntar pra vocês, como é que foi isso na família de vocês? Boa. Como é que a tua família recebe isso? Muito Casado, filho, opinião de mãe também, todo mundo, tua Sim, família, né? Porque tipo, é louco. a gente se envolve muito, a família se envolve nas coisas. Bastante, meu, Como é bastante. que foi isso, Juliano? Foi maluco, meu, porque, tipo assim, eu tinha meu trabalho, era bem estressante, telefonia, quem já trabalhou sabe o estresse que é. Número também, E meta. é número também, meta. Venda, né? Eu ganhava venda, né? Eu Venda ganhava bem em qualquer lugar, né? Eu ganhava bem, eu atendia Serra, Litoral ali e tal. Mas também, que nem o Gabriel falou, eu tava de saco cheio, assim, meu, porque era muita pressão, eu tava numas de ficar meio pirado, às vezes, no próprio trabalho, assim, sabe? E aí eu, vou azar, meu, vou dar um peitaço. Eu não tinha grana guardada, não tinha nada. Pensei, eu vou tentar conciliar os dois. Aí eu ficava na telefonia, mas daí começou a tomar muito tempo a Pachola, tem que escrever. Tem jogo hoje. Pô, e o jogo não é só tu ir lá fazer o jogo. Tem que ajudar o Gabriel a montar as coisas, tem que passar um na casa do outro, tem que todo mundo se reunir, tem o pré-jogo, tem X horas antes e tal, tem que estar no estúdio, tem toda uma resenha, né, pro dia do jogo.
E aí eu lembro direitinho que a minha mulher, a Fátima, chegou pra mim e disse assim, olha, tu vai em todos os jogos a partir de agora, então. Ela falou assim, né? E o que o cara mais quer na vida é poder ir em todos os jogos do Grêmio, o resto da vida, né? Sim. Aí eu falei meio assim, não, é meu trabalho agora, né? Vou ter que ir em todos os jogos. É o meu trabalho. Assim, Super né? triste, assim, Aham, né? Uma explosão interna, dentro, assim, porra, vibrando todos pra os caramba. jogos do Grêmio, né? E, cara, ela se acostumou e vou te dizer, meu, se não fosse ela, porra, tá maluco, né, meu? Pra família segurar esse rojão aí. É aí que tá Tem uma época a que eu fiz parceria, Uber, né? Que eu tava fazendo Uber e junto com a Pachola, né? Passava o dia fazendo Uber e ia de noite pro Papo Pachola. O Gabi, às vezes, fazendo as correrias dele também. Eu lembro dessa. Quem tava mais de corpo e alma no lance era o Mário, que passava mais o dia lá, né? Postando as coisas e tudo mais. A gente sempre na ânsia de querer ter um produtor, não tinha, daí ele fazia rede social e tal. E a gente se virava como dava, meu. Se virava como dava, assim, né? E pra ti, Gabriel, como é que foi essa questão familiar, né? Cara, pra mim foi um pouco mais fácil, né? Porque a mãe era uma pessoa que tava mais em casa e tal, né? Sempre mais em casa, não decidia tanto, né? E eu tinha o pai, né, cara? O pai era meu melhor amigo, o cara que tudo que eu fizesse, se eu dissesse que eu vou assaltar um banco, ele ia junto comigo. As horas lá, entendeu? Apoiador total. Então, assim, nesse sentido, ele achou do caralho, entendeu? Porque imagina... gremistão também. Gremista pra caramba, né? O Cabeça era um cara que tava sempre junto em todas. Então, pra mim, nesse sentido, foi mais fácil. A avó já tava, eu acho que, morando numa casa de idosos na esquina da minha casa e tal. E a gente, então, tinha uma liberdade mais tranquila, assim. Claro que às vezes ela estava no hospital, aí eu que ficava, porque eu tinha tempo mais livre, porque eu já tinha saído. O que aconteceu? Em dezembro, eu não renovei lá com os caras. Eu pedi para eles me demitirem, eles me demitiram, eu saí da empresa e eu toquei ficha só na Pachola na época. Então a gente acabou ficando trabalhando só com o lance mesmo de Grêmio. E a partir dali, claro, quando estava todo mundo mais livre, mais tranquilo para fazer o negócio, aí a gente começou a pensar no negócio não como uma coisa de gremista maluco, mas como um negócio mesmo. Um negócio. Como uma coisa que ninguém tinha pensado, eu acho, na época. E realmente, cara, não tinha um canal identificado que fazia vídeos e tudo mais. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer os programas que eram semanais, passaram a 2 vezes por semana, ainda no aplicativo, né? Aí daqui a pouco a gente começou a ter patrocinadores. 3 ou 4, eu lembro que era assim, 200, 300 reais cada um dava por mês. Manda um X aí. Uma parceria com um X, uma coisa assim. Caramba. Tá louco, todo mundo engordou. Todo mundo engordou. E aí o que a gente fez, cara? A gente começou a pensar num local, porque a gente fazia na minha casa, nos fundos da minha casa. Não, gurizada, vamos alugar uma sala. Foi aí que a gente foi pra sala do Kid lá, né? Isso, o seu Kid. Um abraço. Não era Bengala. Não era. Na Coronel Vicente? Na Coronel Vicente. Ali que eu conheci vocês. Isso aí. Ali que a Foi gente o primeiro conheceu. lugar, pertinho da casa do Juliano. Foi maluco porque a gente foi pra ali e o mais legal é que a gente fazia só no aplicativo. E aí quem podia fazer live eram só artistas, pessoas conhecidas. Abriu no início só pra pessoas que tinham, tipo, sei lá, 100 mil seguidores. Eu não lembro quanto era. Ou quem era reconhecido já, artista global e tal. Verificados. Aí podia fazer. E eu lembro direitinho, meu, que eu mandei uma solicitação pro Facebook. E a página começou a crescer rápido, eu acho que eles entenderam isso. Cara, eu nunca mais vou esquecer. O Galato tava lá com a gente, né, pra um programa no aplicativo. Aí eu abri assim o Facebook, ali onde vai postar as coisas. Vou postar uma fotinha do Galato. Quando eu vou meter aqui a fotinha do Galato, aparece assim, live. Aí eu chamei o Mário, né? Que sempre foi o mais maluco, né? Eu falei, ô Mário, olha aqui, live. O Mário já abriu o live, já começou, dava zoom na cara do Galato, assim. Sem microfone, sem nada. Sem nada, o Galato também se assustava, olhava, assim. Deve estar lá até hoje no Facebook da Pachola. Isso é fenomenal. E o processo do aluguel, tá? Porque isso é legal. Esse bate-papo aqui, nós estamos muito bom, né, Gustavo? A gente começou lá na história, na Crescente, na vida dos guris, a história, porque todo mundo ainda liga muito vocês à Pachola. E vocês têm a Pachola na vida de vocês. O Juliano tem tatuado, o Gabriel tem na memória. Eu tenho tatuado também. Tatuado? Tem, então também. Os dois têm tatuado. Tem, tá aqui no ombro. Aqui. E aí, o processo do aluguel, dessas partes aí que é legal, esse detalhe do aluguel, de abrir a empresa, que é uma Cara, coisas... assim, o que aconteceu? A gente, na época, não tinha avalista, não tinha nada, não tinha, entendeu? O que a gente fez? Vamos procurar um cara que alugue direto. Os nomes todos sujos. Normal, né? Isso é praxe no Brasil. E aí a gente achou o seu Kid, que era perto da casa do Juliano. O Juliano conhecia, eu acho que o irmão dele é um senhor que era açougueiro. Meu coroa comprava direto no açougue dele, o seu Deuclides. Isso, mas gente boníssima ele, cara. E aí ele disse, não, eu tenho umas salas aqui e tal, tem um prédiozinho ali que tem tantas salas, escolham uma e tal. A gente escolheu uma, depois a gente até trocou de sala dentro do prédio, pegou uma sala melhor na frente.
Mas começamos ali. E eu, por ter um conhecimento de música, eu sempre fui músico e tal, eu já tinha alguns equipamentos, já tinha microfone. Eu lembro que a gente comprou na OLX umas 4 webcam da Microsoft, na época, que eram as melhorzinhas que tinham, por tipo assim, a 4 por 100 pila. Não sei onde é que o cara arrumou elas, mas eu consegui as 4 por 100 pila. Os guris. Os guris são ligeiros. E aí a gente começou quando, obviamente, a gente descobriu que dava pra fazer live. O que eu fiz? Peguei a minha máquina, que era um PC melhor, que já tinha placa de vídeo e tal. Eu pensava, isso aqui vai rodar tudo. Comecei a plugar as webcam ali, descobri que dava pra juntar todas no aplicativo. Não, o Gabriel é o Zé Frizinho, né? E aí, Louquinho. O Gabriel é o louquinho, e né? aí achei um aplicativo na época e não existia o que a galera usa aí, StreamYard, essas coisas. Não existia nada, disso, velho. meu, nada disso. Nada. Sabe quando tu entra no mato, tu só tem o facão na mão? O raiz. Era nós abrindo o mato, velho. Meu. E aí, pluguei as webcam ali e a gente começou a botar uma na cara de cada um. Botamos 3. Uma na minha cara, uma na cara do Mário, uma na cara do Juliano. E tinha uma de canto pra quando tinha um convidado. E aí depois tínhamos no convidado, uma em cada uma aberta. Ficava no teto, Isso. assim. Tem um Grêmio Palmeiras, o gol do Cebolinha, lá no Allianz Parque, que é muito massa, velho, esse gol. Porque tá o Gabriel na ponta, coordenando a mesa, tá eu narrando lá no canto com o Dyson, tá o Fábio Fergutz ali, ficava na volta, e repórter e tal. O Mário tá do outro lado com uma galera que a gente convidava um ventilador, assim, ó. Fazendo assim, atrás de nós, porque não tinha ar-condicionado, tá ligado? E o gol vai se desenhando, né? Porque era o Grêmio do Tic-Tac, né? E o Douglas, Bolanhos, Maicon, o Maicon ditando o jogo. E o Palmeiras com um a menos, E o Palmeiras com a menos e o Grêmio, o Alione tinha sido expulso, O né? Eu Alione, lembro até hoje. E aí o Grêmio no tic-tac, e o Fábio vai levantando aos pouquinhos assim na mesa, assim. O Fábio vai levantando assim, sabe? Meu, quando dá o gol, meu, a gente explode o bagulho. Nós tinha uma jogamos coisa galera pra no estúdio. Bah, meu, foi muito massa, velho. Foi um Você ano é fuder, abençoado cara, é demais, maravilhoso lembrar disso. Tu que tá assistindo aí, jovem, que tá vendo todos os podcasts que tem, todos os canais de Clube Identificado, tá vendo a criação de uma história pioneira que vem lá de longe e é legal dessa parte que daí eu já fazia o projeto e é legal que daí tinha um aplicativo, cara, era 1000 pessoas ouvindo a rádio no aplicativo tocando música. sim. Eu não sabia mexer na mesa, o Gabriel era o operador, eu tinha um operador de som, o Gabriel era o operador e até numa das vezes o Juliano tava no Uber e o Juliano esqueceu e tava com a chave. Bah, que loucura. Bah, tinha muitas essas vezes. Era muita loucura, mas era uma época legal. E aí começaram a função do bar, lembra? Lembro. De fazer um churrasco, olha, fazia um churrasco na calçada. Cara, uma galera, 50 pessoas lá, cara. Minibar, porque quando a gente trocou de sala, a gente trocou pra uma sala da frente ali, né? E a sala era maior e tinha uma cozinha no fundo. Daí a gente pensou, cara, porra, a gente tem que juntar uma galera aqui, dividir essa sala no meio, fazer umas mesas. A gente fez ali 3 mesinhas. A gente fez com umas roletas do Olímpico, lembra? Isso, era uma roleta do Olímpico embaixo. A gente mandou fazer um tampo redondo e adesivamos, assim, com o logo da Pachola. Era muito massa. E aí, bem iluminadinho e tal, uma TV de 63 polegadas, gigante, a TV. A galera ia pra ali e se entulhava de gente, um monte de gente em pé, entendeu? Então a gente fazia desse jeito, era meio na loucura. Um mesão. Uma mesa grande, e aí lá na rua tinha uma churrasqueirinha dessas de meio tonel mesmo. Sim. E vambora. Que faz Cara, gosto de churrasco. era uma único, rádio né? auditório, tu consegue ver hoje? Hoje era uma rádio com auditório, cara. meu. Ó, aí tem hoje a da Gaúcha Sports Bar lá, é tipo aquilo ali. É aquilo ali, cara. A diferença é que lá eles não fazem jogo, eu acho, né? Não fazem. Não Fazem fazem? no estúdio, Faziam. Eu não sei. Não faz Chegaram a mais. fazer, mas não faz Não, mais. Sei que faz mais. rolou, eu fui convidado agora pro programa que faltava 100 dias pra Copa, eu fiz lá o Gaúcho Sim. Sports Bar com o Guerra, com o Felipe Duarte lá. Espetacular, até agradecer eles pelo convite. Felipe é um queridão, nossa Cara, senhora. Bah, queridão demais. A gente vai conhecendo Tava lá as com a gente pessoas, hoje. né? A gente vai conhecendo as pessoas assim, vocês já conhecem há mais tempo, mas o cara vai começando a ter o contato assim, que cara gente boa, né, meu? Gente Muito boa galera, demais. gente fina Muito demais, gente né? boa. E, cara, assim, a gente só encontrou gente massa no caminho, nesses 7 anos, bem dizer, de trabalho. Mas aí foi assim, cara, foi crescendo assim. Aí depois de lá, eu acho que a gente foi pra... De lá a gente foi pra Porto Alegre, Pra né? Porto A Alegre. parceria com a Jovem Pan lá, Isso. com os guris do Inter, daí da Rádio Inferno. Cara, Eu ia e aí- perguntar como é que surge essa história da Íntia? Como é que foi, meu? Posso dizer? Pode. Porque eu faço Talvez parte tu disso lembre, aí. é. Eu lembro. Pavão, momento pavão do Joel Aham. Prestes, eu Foca faço nele, parte. dá nele a câmera. Foca, zoom no Joel Zoom no Prestes. Joel Prestes. Me desculpa, mas fui momento- eu que fiz essa ponte. Ah, eu é, Josinho? trabalho. É verdade, lembrei. Obrigado, lembrou? Eu Lembrei. trabalho na Focato Congelados, onde eu tô até hoje. Um beijo pra galera da Focato Congelados, só que eu fazia Porto Paga Alegre. nós aí, paga e nós eu aí, fazia o shopping total. Tira a mão daqui, cara. Não, aqui tava dando falha. Cuida do teu. Tu ia ficar sem áudio. Ah tá, não considera, vamos brigar agora. É, mas é sempre assim, É cara. sempre assim. É a pegada. Pegada. É que ele mema tanto que ele extravasa, tu entendeu? Eu tenho até depois eu mostro meu celular. Aí eu tô no shopping total e eu.
punheteiro de rádio, Jovem Pan montando, mas Jovem Pan aqui, cara, já fui entrando. Fui entrando, dei o carteiraço, né? Tem um programa na Rádio Pachola, conheço os caras, não sei o que, peguei o Alisson. O Alisson, me lembro. O Alisson, meu. Foram lá ver o jogo na cabine, lembra? Isso. Meu sonho é ir num jogo na cabine. E eu, como eu queria parceria com a rádio, que queria, tipo, o Jovem Pan trabalhar lá, mas eu te consigo. Tu viu que ele queria trabalhar na Jovem Pan. Eu vou puxar a Pachola, mano. Beleza. Deixa ele começar a falar do Fetter. Mas eu te consigo. Fizemos os contatos ali, peguei, chamei o Mário, e a magia aconteceu. Ele foi lá com vocês e rolou essa parceria. Aí depois que foi pra vocês e rolou essa parceria de Jovem Pan e Pachola, só que não foi tão bom assim, né, Juliano? Foi o Grêmio Curitiba que eles foram ver lá na cabine. O Grêmio ganhou o jogo até. E, cara, foi uma experiência legal, velho. Eu confesso assim, eu me irrito fazer... Não tenho nada contra, velho, Colorado. Muito pelo contrário, tenho um monte de amigo, parente. Era legal a proposta. Era né? legal a proposta, mas é irritante de debater com os caras. Mas isso que a gente tava numa boa, meu. Foi 2017, isso. Nós tava voando. O Grêmio na Libertadores, o Inter jogando a Série B. Não sabia se ia subir, se não ia subir, né? E a gente saiu daí de Canoas e foi lá Nós pra Protásio. campeão do América e eles vice do América. Eles vice do América, isso aí. E aí a gente foi lá pra Protasioves, lá como é que era o nome? Pro Clubhouse. Clubhouse, isso aí, pra Clubhouse. Isso. Era uma casa com barbearia, com sala de jogos, né? Espetacular a casa, top, assim. E era a Íntia Grenal o nome do projeto, era a gente e os guris da Rádio Inferno, lá do Inter, né? E a gente costuma falar, os guris nos ajudaram muito com a pauta escrita, porque eles eram se o céu é azul, o inferno é meu destino, era o blog que eles tinham, o site. E ali que surgiu o passarinho? Ali que surgiu o passarinho. Que surgiu o beijo, passarinho. O Thiago, um beijão, passarinho, é fenômeno. Fenômeno. O Thiago Suman, né, que era o narrador da Rádio Inferno, eu que puxei ele até, porque eu sabia que ele era colorado, fui lá, depois que sabia que ele era colorado, fui lá puxar ele pra trabalhar no projeto. O Thiago, ele teve vários estagiários na Rádio Grenal, quando ele era o cara lá na Grenal, né, que cuidava da parte do esporte, do futebol. E um deles foi o Passarinho. E aí ele puxou toda essa galera pra trabalhar lá com a gente, né, no bastidor. E aí o Passarinho, os caras do Inter estavam de olho nele e a gente, não, pode vir pra nós aqui, é nosso. Ele é fenômeno, né? Passarinho é o melhor produtor do estado do Rio Grande do Sul. Não tem melhor que ele, não tem. Ele é pica. E aí, cara, a gente ficou esse tempo lá, foi muito massa, porque, o nosso gol lá foi parar na Sport TV, daí, né, o Te Amo Fernandinho, Grêmio campeão da Libertadores, uma matéria de 10 minutos no troca de passes, com Casagrande apresentando, apareceu o Gabriel Mário falando do projeto. Foi um ano assim, velho. Eu lembro disso. Esse ano foi o ano da consolidação, assim, sabe? Aí que vocês chegaram daquele projeto, daquela loucura, vocês se olharam ali e pensaram assim, Juliano, Mário, Gabriel, deu certo? Deu certo. Ali foi o ponto alto do negócio, porque ali o que acontece? Quando é que tu vê que as pessoas estão realmente te assistindo? É quando tu vai em qualquer lugar, qualquer tipo de lugar, e as pessoas te param e falam contigo sobre futebol, sobre Grêmio. Pessoa que tu nunca viu na tua vida, tu tá almoçando, jantando em algum lugar. Eu lembro de, aniversário do pai, eu fui levar o pai no Marquês, aqui em Canoas, e as pessoas paravam pra tirar foto. E eles ficavam olhando, o pai e a mãe ficavam olhando assim, né? Sim. Que loucura é essa, tá ligado? Que esse merda aí, tu pode com esse merda aí. Então, claro que ali começou um processo realmente de amadurecimento do nosso trabalho também. Porque sério. A gente fez muita cagada, né, meu? Cara, teve umas coisas ridículas. Teve o nosso primeiro jogo na Arena do Grêmio. De 2016. Foi em abril de 16 e a gente fez Grêmio e Flamengo com um gol de cabeça do Fred, aquele zagueiro que veio do Novo Hamburgo, do São José. Batia falta. O Fred. Isso. Vinha pra bater falta, nunca fazia um gol de falta. Isso. E aí a gente ainda tinha o Fábio Fergutz e o Dani, e o Samuel Dani, e eles estavam atrás do gol, cara, e eles comemoraram o gol atrás do gol e não podem comemorar. Eu lembro disso. Colete da CBF. E aí deu um estresse. Mas, Gabi, antes disso tem uma história muito engraçada desse jogo. A gente, credenciou todo mundo, a gente fazendo curso lá da OCIP, primeiro jogo da rádio, uma emoção do caralho, a gente se filmando e tal. Tá, agora o Fábio vai pra trás do gol, o Samuel vai pra trás do gol também. Mas pra quê? Sem nenhum equipamento. Foram pra trás do gol, entendeu? Vou mandar áudio e o WhatsApp pra nós. Aí olha a cena, não fazia sentido nenhum. Olha a cena. Pra quem não sabe como é que funciona, entram os times em campo, Campeonato Brasileiro.
Tem o delegado do jogo, que é o cara da CBF, de colete e tal. De colete de terno, né? Com um brochezinho CBF e tal. E esse cara fica na boca do túnel e os repórteres vão pra trás das goleiras. Não fica ninguém na volta dele. Esse é o procedimento até hoje. Coletezinho da CBF, ninguém vibra, todo mundo fazendo seu trampo, beleza. Cara, começa a passar a imagem do telão. Hino Nacional tocando, começa a passar a imagem do telão, assim, ó, passa nos jogadores, dá um close no cara da CBF. Eu olho do lado dele, tá o Samuel Dani assim, ó. Olhando pra cima, assim, encantado. Aí a câmera começa a afastar, assim, meu, pra pegar ele todo. Ele é muito alto, né, meu? Ele tava com os coturnos de soldado, meu, até o joelho, assim, amarrado, muito assim, louco, sabe? E o Fábio atrás do gol com um bonezinho de tiozinho do Grêmio, assim, ó. Bem pequenininho. Ô, meu, foi muito engraçado. Até hoje tem um vídeo, dá o gol do Grêmio, tá os dois atrás, assim, ó, pulando, assim, comemorando. Bah, isso nos deu um problema, velho, mas tá louco. Deu um problemão porque o que acontecia? Aqui no estado, pra quem não sabe, quem regula... Até hoje, assim, até hoje, quem regula os jogos é a SEG. Quem credencia os profissionais, né? Diferente do resto do Brasil, que é a própria CBF. Sim. Como a CBF entra com liminar quase todo ano tentando ganhar isso aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é muito vigiado pela CBF e a CBF enche o saco. Deus do livre cagar fora do penico. Aí vira bagunça. Mas, entendeu? Foram no rim da SEG e o presidente da SEG, na época, o Edgar Vaz, queria nos matar, né? Hoje ele gosta da gente, sabe do nosso trabalho. Mas na época foi engraçado, né, cara? Foi o Zé Aldo Pinheiro ainda que deu uma segurada na conversa. Foi engraçado, a gente foi lá pra SEG, eu, o Mário, o Gabriel e tava com o Cristiano Silva da Guaíba. Que é, pô, gente boa pra caramba. Tava o Edgar Vaz, que a gente costumava brincar com ele, parecia o Didi Mocor, tava com um terno maior que ele, assim, ele é baixinho, um ternão largo, assim. Aí sentou nós três na mesa, assim, que nem aqui, e os dois ali, né? Aí o Edgar Vaz, assim, o que deu na cabeça de vocês? Comemorar um gol atrás da... Quem é que comemorou? Falou assim. Deu na cabeça. Não tá aqui e tal, quem comemorou, né? Tá só nós três aqui, tá, mas o que deu na cabeça? Bom, a gente achou que podia. Não pode! Vai, começou a gritar daí, meu. Que eu acabo com a rádio de vocês, que não sei o quê. Vocês são... Os caras vieram da torcida pra narrar jogo. Como assim? O cara indignado, né? Tá louco. E aí Pressão, né? Quem salvou a pátria foi o Zé Aldo Pinheiro, que ele chegou e falou assim, não, mas que jeitão do Zé Aldo Pinheiro, né? Não, mas são os guris decentes. Não, mas são os guris queridos. Não sei o quê. Não, mas não é bem assim e tal. E aí deu uma apaziguada, assim. A gente pegou um jogo de suspensão. Foi o Grêmio Curitiba. A gente não fez. O Grêmio até ganhou o jogo na arena. E a gente volta. E aí os dois que estavam no campo só poderiam retornar pra poder fazer credenciamento de novo quando tivessem informados no curso. Essa foi a... Mas a equipe conseguiu seguir fazendo jogos na cabine depois desse jogo aí. Mas foi engraçado esse lance, foi muito engraçado. Qual foi a maior... então, vamos na timeline. Então, ficou ali. E aí teve uma dificuldade grande com a Jovem Pan, porque prometeram e não entregaram, né? Na verdade, o projeto era muito maior do que foi. Isso. E não aconteceu. E aí chegou aquela hora de outra vez... Vamos dar um passo para trás. Como é que foi a se livrar do Inter? Porque era um projeto muito grande. Eu fui lá exatamente essa questão de bar. Eu assisti lá a final do Mundial. Isso aí. Final do Mundial lotado lá, Grêmio e Real Madrid, eu assisti lá. E de onde se deu a decisão de, bem, vamos dar um passo para trás, vamos sair, porque dali vocês foram para Rua da Arena, não foi? Isso aí. É que assim... Eu acho até que não foi passo para trás, bem na real. Foi para frente, foi um tu acha? alívio, Eu acho. cara. Porque os caras nos prometeram o seguinte, ó, vocês vão começar só na internet, né? E aí depois de X tempo, que o horário que tinha lá, tinha uma outra pessoa que tinha esse horário, eu acho que era até a ordem do Sassi, né? Eu acho que eles vendiam horários na época porque é um grupo lá de Caxias e tal, tem todo um rolo. E aí, cara, eles falam, não, vai ficar no guarda-chuva de vocês um cara de São Paulo, não sei. Cara, era uma confusão. Eu digo um passo atrás, Gabi, porque pela promessa que foi, tipo, vocês criaram projeção um sonho, que a gente achou teria, né? Poderia ter de colar, exatamente. Claro, aí... pô, a gente tá falando do Mauro Betti, né, que seria nosso colega, vamos dizer assim. Mauro Betti é da Jovem Pan até hoje. Sim. Eu falava às vezes com ele, né, pô, maior orgulho, eu adoro ele escreve bem demais. Ele me segue no Insta, eu sigo ele, a gente se fala ali às vezes e tal. E aí, pô, colega do Mauro Betti, eu vou pra São Paulo, nós vamos trocar uma ideia, depois vão nos convidar pra um programa lá, porque a gente fala do Grêmio aqui. E, cara, não aconteceu, simplesmente não aconteceu, questão de grana também acabou ficando complicado, prometeram uma coisa, acabaram não cumprindo, mas enfim. E a gente chegou pros guris do interior, nós vamos pro nosso cantinho de novo, vocês fiquem no canto de vocês, tá tudo certo, a gente segue brother, segue trocando figurinha pra patrocínio e tal, mas tá desfeito o projeto do Inti, né? Vamos focar só no Grêmio, na Rádio Pachola. Daí a gente vai ali pro Foot Park, né? Que a gente faz um aquário. Nossa, loucurada, né, meu? E aí entra ele, Residencial Fita. O Barbosa, trazido pelo Giovanni Tomé, nosso amigo Tomé aqui de Canoas. Um abraço pra eles, do Olina. Tomé, um abraço pro Barbosa. Olina, essência de vida, hein, Olina? Bem-vindo aí, pode paga chegar. Nós. E a gente vai para ali pro Foot Park, cara. E aí, pô, ali foi muito legal, velho, porque a gente ficava do ladinho da arena, né?
E era um lugar que eles davam muito foco também para o futebol, para as quadras ali. Tinha tudo para ser um lance bem legal. Ali a gente entrevistou muitos jogadores. Muito, Matheus Henrique, Marcelo Oliveira, Jean-Pierre. Pela proximidade. Pela Eu proximidade vou também da falar que arena. eu ali tive a oportunidade. Eu que te convidei, né, Gustavo? Ali a gente se conheceu. Foi ali que eu conheci vocês. Ali eu que entro entrou? no futebol. Eu então. convidei E o Gustavo. aí eu tive a oportunidade de conhecer o Mas como é que vocês se acharam? O Valdir Cara, Espinosa, né, meu? Tu tá falando de grandes Isso. jogadores que vocês entrevistaram ali. O Espinosa. Tu tava junto, é Tava verdade. Quem junto, foi que verdade. levou Espinosa pra Pachola? Desculpa, gente. Desculpa. Não é? Desculpa. Desculpa. Corta mas- essa parte. Desculpa, mas é verdade. Vocês não têm noção como é que é isso. Verdade, aí. porque Deus o do céu. filho. Não cabe nele, meu. Não cabe Porque dentro o dele. filho do Espinosa Tá crescendo, era meu cliente. O Daniel. Posso? Tu vai continuar? Pode, mas é que é tão forte que tá nascendo Tá já. nascendo. Olha o bullying. Tá até com a perninha. Olha o bully, olha o bully. Olha o Olha bullying. o bullying. Tá Olha o bullying. Olha o bullying. Daniel Espinosa. Pode deixar eu falar, cara, mas é verdade, cara. Sabe, cara, a gente tava com saudade, na verdade, a gente tava com E eu não saudade. tava com saudade. Ô, Já João, passou. vamos falar, aproveitando que a gente tá nesse time, antes de tu falar, já que já te interrompemos, mandar um abraço pros nossos patrocinadores, né? Isso é... Um grande salve, né? @KTO_Brasil. Meu Deus Ah, do o céu. cara me atrapalhou, né, cara? KTO.com. KTO.com. Vai lá fazer tua fezinha agora na KTO. Olha aí. Gosta de aí, futebol, cara. gosta de esporte, vai lá na KTO, garante o churrasquinho do fim de semana, as melhores odds. Faz a fezinha. Coloca ali um crédito de 30 pila, que é o mínimo, ou se quiser colocar um pouco mais, não tem problema, e usa o cupom Olá, que tal? e volta 20% do valor 20% acreditado. a mais. Muito Que obrigado, isso, cara do rádio. Mas lá, @KTO_Brasil. E também a Cabana Pizzaria, 3472-7777. Bateu aquela fome, chama que a entrega lá é rapidíssima. Chama. Também @Casa dos Freios, revisão e tudo mais para o seu veículo. E também @Silveira Congelados, pães e alimentos congelados lá com o Márcio lá. Seguimos aqui, Não, Gustavo. tem dois que me servem aí, viu? Cabana, podia já ter uma pizzazinha aqui hoje, aqui, ó, pizza zona, né, da Cabana, Pô, que é tradicional. em deveria. Canoas. Aí, Douglas, tamo junto. Tá, Douglas. Pra próxima. Douglas que Se foi- liga aí, Douglas. Vamos botar Se um liga, parênteses hein? aqui. O Douglas fez uma coisa no final de semana agora que nós 4 aqui temos um sonho de fazer. E ele fez. Assistir um jogo na Bomboneira. Bah, É, não tem sonho forte. assistir na Bomboneira. Cara, eu desculpa. Não tem? É, Desculpa, não eu já tem fui nem- pra Bomboneira. Tá. Depois Eu já dessa fui, mas prova- não assisti Eu jogo. também já fui, mas não assisti assisti jogo, jogo do Boca. Eu assisti jogo do Boca? E uma Boca e curiosidade. Grêmio? Não. Não. Como assim? Não. Eu o tenho jogo... sonho de assistir de ir no Parque Central novo, assistir Nacional, não ao Boca. Tá tudo bem, então desculpa. Ah, o jogo é- Só eu tenho meu sonho, É, então. tá, Olha falamos- que tal. Gaúcho. Olha só, Uruguaio, combina, Gaúcho. né? Hein, ali? Essas cores junto tu ama, né? Boca Juniors? Suécia. Boca Juniors, a gente Mas sabe que curte pra tu caramba. sabe, cara, O Boca que é um grande time, eu né, cara? tenho uma história estranha com a Bomboneira, porque eu fui lá em 2001, cara, na primeira vez que eu fui na Argentina, e eu cheguei numa lojinha embaixo ali, né, na Bomboneira, tinham várias Caminito? lojinhas ali vendendo no Caminito, e tava tocando o hino do Grêmio dentro da loja. Tu tá falando sério. Por Deus do O céu. Grêmio é foda. Eu e a minha ex-namorada, a gente chegou lá, ela é gremistona também. A 35 ou a 36? Não, a 1. 2000, e minha primeira namorada, eu tinha 16 para 17. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Pra quem não sabe, tá aqui Fábio Júnior dos A Pampas, né? 01, cara. Qual o nome 01. dela? Mas que- Gisele. Ô, Gisele, beijo aí, recordar Gisele. e viver A a primeira Gisele. do Gabriel Lau. Gisele, o mesmo nome da minha moto, inclusive. Gisele. Ela é uma chisela. Conta. Cara, e a gente entra assim na loja, pô, eu fui olhar, não tinha ainda o negócio da rivalidade de 2007, foi bem antes. E aí eu chego assim, tá tocando o hino do Grêmio, eu falei, cara, que loucura é essa, né? Apertei pro cara, o cara, não, que a gente gosta do Grêmio e tal, a gente é argentino, mas a gente acha que vocês são super argentinos lá, a gente gosta da torcida e tal, falando da geral já. Ai, tava recém surgindo a geral. Isso, era início. E, cara, foi muito maluco, assim. Eu entrei e falei, pá, do caralho. E eu não me lembro se a gente comprou alguma coisa, mas a gente comprou, assim, tipo, uma flâmula, uns brochezinhos, umas coisinhas assim. Até na época tinha um certo... uma certa admiração que ali em 2007 eu acho que Morreu. Bah, Sabe que broxou. sobre essa relação de que o cara diz pra ti, a gente gosta do Grêmio e tal. Quando a gente tá indo em 2007, a gente para num posto, né, por aquela parada estratégica. E aí nós conversando com o cara que atendia no posto, eu disse, por que vocês estão felizes assim?
né? Estão muito felizes. Eu disse, não, porque nós estamos indo numa final de Libertadores, né? Um jogo da história e tal. Ele, sou torcedor do River, mas vocês não sabem para onde vocês estão indo. Vocês estão indo para uma guerra. Vocês acham que eles vão receber vocês De boinha. de boa, porque se preparem. Quebraram tudo, O né? bicho vai pegar. Aí eu fiquei naquelas, capaz, né, meu? Bom, resumo da ópera, eu voltei sem vidro na minha janela, cheguei aqui surdo do ouvido esquerdo sem garganta. Eu vim de Buenos Aires até aqui sem janela, de tanta pedrada que o Buzz levou. A gente sabe o que aconteceu lá, né? Teve várias situações, assim, do meu ônibus, só eu entrei, eu e um outro cara que estava junto comigo, na verdade, porque a gente chegou lá, não tinha ingresso, venderam a ideia... Rolo, né? Treta. Venderam os ingressos para pegar lá na hora, não existia aquilo. A gente ficou numa barreira policial e o meu irmão foi de carro. Meu pai foi de avião, meu irmão foi de carro. Na verdade, eu nem sabia que meu pai ia, né? A história do meu pai também é muito louca, como é que ele foi parar nesse jogo. E aí eu tô naquela barreira ali, querendo entrar e conversando com o policial. O cara, pô, nós viemos já até aqui, libera pra gente entrar. Ele, não posso. E nisso vem meu irmão já, o que aconteceu? Tô sem ingresso, o caralho já começou a balançar a grade assim. E o cara, não pode. Quando o cara vira pra chamar reforço, passa eu e o louco, entramos correndo com o Frank, entramos sem ingresso. Cara, eu tinha que recuperar esse vídeo com a câmera ligada na mão. Porque é uma das coisas mais bacanas, assim, que a gente entra, respiração correndo, assim, subindo aquele monte de escada, sabe? Barulho dos passos, a câmera balançando, uma coisa meio bruxa de Blair, assim, sabe? Que loucura, mano. É muito irado esse vídeo. E aí... E tu vai escutando o barulho dos passos, respiração, daqui a pouco tu começa a escutar a torcida do Boca, o tempo inteiro a torcida do Boca, daqui a pouco tu começa a escutar a torcida do Grêmio, daí eu entro com a câmera assim, filmando, e eu filmo a torcida do Grêmio toda assim, e depois eu vou pro meio de campo. Quando eu filmo o meio de campo, tá os dois times postados, a bola no meio e o juiz daqui, ó... Começa o jogo. Que baita que eu vídeo, entrei. meu. Tem que achar esse vídeo aí, espetáculo, meu. cara. Tá no computador do meu irmão que já tá distante. Se não mostrar, Já é era. mentira. Não, já, espetacular. Acho que dos vídeos, assim, porque eu fiz muitos vídeos sempre. Se não mostrar, é mentira. Eu fiz um roteiro. Isso que a ali, galera né? faz de se filmar. Então, cara, a gente faz isso há muito tempo, velho. Há muito tempo. Tem muito arquivo que se perde. Se perdeu por conta Larga de nesse um jovem Gabriel. aqui o computador, Ah, que ele, não, isso aí a gente que ele dá um consegue jeito. esse Mesmo vídeo. ele estando, tipo... Isso aí a gente tira o HD de lá e bota em outro lugar. então tá salvo, porque ele tá ali na É base tipo do Transformer, meu. Aquela cena Transformer que tá Tu pega o chip e larga tá a mão, sai funcionando. o Bumblebee. Bumblebee tá num teatro, né? Todo desativado, todo estourado, e o cara vai lá e faz o bagulho funcionar, é o jovem. Bora. Cara, e aí não, e tem isso, futebol é maravilhoso, né? Não, Acho e que- voltando, porque a gente tava lá, só pra voltar, o Douglas levou a essa história, então salve o Douglas, mas pra voltar ao Daniel Espinosa, porque o Espinosa foi na Pachola, graças a mim. Ai, não Vamos lembrar! Eu não esqueço. Quando terminar, ele vai Eu falar não sobre esqueço. isso. Né? E não tu falava, esqueço. ele tava tão puto que ele tava meio estátua, assim, Aham. olhando pra ele tava assim, ó. Aham, e aqui, atenção, ó, vai ser amor enrustido. Então, Joel, Então, dá o Daniel sequência. Espinosa era meu cliente. Tinha um bar de snooker. Muito legal o bar, por sinal. Ali em Porto Alegre, quase na Guete. E aí, eu, bem cara dura, eu falei, ô Daniel, vou fazer uma ponte baia. O filho dele era colorado, né? Daniel é colorado. Bah, que loucura. Colorado. Que Daniel. incompetência Daniel do Espinosa. colorado. É porque Desde onde ele estiver. foi um filho de um casamento que acabou há muito tempo. Sim. Então o Daniel é gaúcho, o Espinosa ficou no Rio, então o guri, Ah, os eu tenho o tios... mesmo Ah, caso. sim, sim, Os sim. tios Eu tenho o assumiram. mesmo caso de uma filha mais velha que é colorada Sim. por conta da criação separada. É. E aí fiz a ponte e aí as coisas aconteceram, né? E aí o Espinosa foi na Pachola. E aí, Juliano, como é que você chegou nesse jovem? Não, eu acho que 2018, ano de Copa do Mundo, foi por isso. Eu sempre achei triste a seleção brasileira, sempre gostei, apesar do Gustavo tocar uma flauta, que eu acho legal o Uruguai e tal, eu gosto dos dois, meu, mas muito mais o Brasil, né, meu, muito mais. E aí, cara, ano de Copa do Mundo e, pô, esse louco aí, eu comecei a ver coisa deles, né, depois que É que foi a primeira Copa sem o pai, né? Primeira Então, Copa sem ter o pai, e aí vocês começaram, acho que, postar coisas na rede social e tudo mais, e eu lembro que eu fui lá te chamar daí, pra tu participar de um programa. Isso aí. Porque eu tinha na cabeça, bom, se o seu Clóvis era gremista, os guri dele, os filhos dele devem ser gremista, né, meu? Isso aí. Então eu vou trazer aqui, porque o meu medo era o seguinte, se o cara é colorado, se revela colorado depois, a gente sabe como é que é a resenha aqui no Sul, dá problema, né, um saco, né? Aí, não, o Gustavo foi lá a primeira vez, cara, e aí, pô, aí a gente nunca mais se largou. Cara, né, e de foi ali falar que eu de conheci Grêmio. tu também. Na E foi ali sequência, a que gente se conhece. ali que tudo aconteceu. Porque ali eu conheci o Barbosa, ali eu te conheci.
E dali, aí voltaram pra Canoas. Voltamos pra Canoas. Outra mudança. Aqui pra Na perto Açucena. Na Açucena, bem pertinho aqui. E ali onde eu fui, onde eu fui bem presente, ali eu fiz o Rock Go. Eu acho que eu te conheço aqui já, Joel. Não, foi lá, eu fiz um programa contigo lá e depois a gente se conheceu aqui. A gente fez um programa lá. A gente se viu uma vez só. Mas foi uma primeira vez. Aqui a gente eu fez lembro de um relacionamento. programa que eu fazia com o Barbosa no final da tarde. Isso. Ele encerrava em seguida tu entrava no aplicativo. E como eu fazia todos os dias, Às vezes eu entrava do CT lá com vocês, né? Era bem bacana. O Tomé ia bastante também. Sim. Na verdade era o Tomé que fazia antes, né? O Barbosa. Ele acabou saindo com o Barbosa e eu acabei... Tá. Eu comecei contigo. Fazendo o programa contigo. Redação Lá Pachola. no Fute Park, né? É verdade. E, cara, e é a partir da Pachola que eu descubro o amor pelo Mickey, assim, por comunicar, por falar. Sempre fui bom de resenha, assim, sempre tive microfone por conta da história Já do pai. te filmava e tal, e já gravava as coisas. Eu fazia esses negócios, mas assim, de sentar e falar de Grêmio, e falar de futebol, e microfone, e rádio, foi através de vocês, da Pachola, assim, que eu descobri, cara, isso é bom demais. Então tu vê a dificuldade, né, demais. Gustavo? Saíram da quarto do Gabriel, foram para Coronel Vicente, foram para Protásio, foram para quadra de esportes, voltaram para Canoas. A Pachola ali já está bem conhecida, com acerto de contratação, com erro de contratação, com tudo, sem grana, foda. Agora vão tocar numa parte um pouco mais, não polêmica, mas porque as coisas acontecem, é uma coisa pandemia. que todo mundo quer saber. E nem isso, até porque a pandemia ela vai entrar nesse contexto, eu acho que eles vão te responder. Porque eu sei, mas o prezado ouvinte quer saber a pergunta que mais acontece, que vem a mim. Cara, ontem mesmo, no X do Zé, fizeram a pergunta: por que o Gabriel e o Juliano saíram da Pachola? Então, nada mais justo que os dois contar aí, enfim, de vez todo mundo saber dessa história. Bom, cara, rola estresse como qualquer sociedade, né? A gente sabe como é que é, né? Tudo que é empresa, a galera acaba se estressando. E a gente, cara, sempre se deu muito bem, brigava por causa de coisa do trampo, batia a boca antes de entrar no ar, assim. Normal, né? Vai te fuder, não sei o que, vai que merda. Aí abria, salve, Pacholada, já abriu o microfone, entendeu? Todo mundo rindo, tá tudo certo, né? E, cara, eu acho que, foi a convivência também, muito da convivência. Entraram 2 sócios na reta final, né? E a gente sabe que a Pachola era muito um negocinho nosso, né? É muito nosso, a gente tem que decidir as E os coisas. sócios entraram devido à dificuldade, porque é uma dificuldade. Sim. E entraram ajudando pra caramba, né? Tanto que um deles tá lá até hoje e ajuda muito, e o negócio alavancou junto com ele depois, né? Também. E, cara, muito da convivência, a gente começou a se estressar por questão de trabalho mesmo, não concordar com o que um pensava, com o que o outro pensava. Ideia de trabalho, né? E eu e o Gabriel, a gente sempre pensou muito parecido, né? E ao mesmo tempo diferente do Mário. Então a gente tava se estressando muito no final. Pra mim tava sendo mais estressante, porque eu ia lá pra Pachola, ficava lá direto, né? O dia todo já. O Gabriel já ia mais pro CT. Então ele tem também o lance de, ter que cuidar da mãe dele. A mãe dele tem um problema de saúde e tudo mais. Ele ficava em casa de manhã cuidando dela. Chegava o cabeça do trabalho de tarde, né? E aí, felizmente, quando o cabeça era vivo ainda, né? Perdemos o cabeça. Tem essa parte triste pra contar depois. E aí o Gabi ia direto pro CT e eu ficava mais lá na Pachola. Então o Gabi não tava mais presente lá no convívio, né? Naquele desgaste diário. E ficava sempre eu e o Mário, cara, direto. E a gente se atritava muito, assim, discordava muito. Não posta assim, não, vou postar assado, não, porque eu posto, não, porque tu não faz, não, porque eu faço. Não, porque o Gabriel não, sabe? Então a gente começou a se estressar muito, né? E aí veio a pandemia. E aí aquilo que motivou vocês a mudar toda a vida, que era fazer um negócio por amor, fazer um negócio com prazer, começou trabalhar sem estresse, ficar de boa, acabou. Começou a ficar estressante. É que tudo que vira um trabalho, mesmo que seja o teu maior amor, né? O Grêmio é o nosso maior amor, fim de papo. A coisa mais marcante nas nossas vidas. Não adianta. Aquela frase... Aquela música, Gabriel. Pesada. Não, tem uma frase que é muito pesada. O futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes, né? Sim. Muito verdade, cara. Então, tipo assim, Muito pra verdade. nós, cara, que a gente vive futebol diariamente, virou trabalho também. A partir do momento que vira trabalho, tem discordância de tudo, né? Tem forma de pensar pra tudo. E fazer rede social, a galera acha que é barbadinha fazer rapaziada. E assim, ó, vamos lá que agora já é um negócio da gente falar mesmo. Cara, é muito foda porque vocês dois têm as tatuagens. O Juliano criou o nome Pachola, foi o Juliano que deu. E de onde surgiu, Juliano? A coragem. Daí, tipo assim, é muito foda, cara. É muito foda agora. Tu botou a tua vida, o teu empenho, o Gabriel, o dele, botaram grana, botaram suor, tudo pra chegar. Porque toda separação
seja do trabalho, seja de um amigo que antes tu brigou, seja de uma mulher que tu te separou e de um projeto que vocês criaram. Como é que foi essa decisão, o detalhe dessa decisão de chegar assim, cara, não dá mais? Vou dizer, primeira vez que a gente vai falar isso até, né? Mais a fundo, assim. Quando estourou a pandemia, aquele último jogo que o Grêmio fez com o São Luís, o Grêmio ganhou, até lembra, portões fechados na arena, num domingo, né? E aí na segunda-feira foi um caos mundial, assim, não, vai fechar tudo, tem gente morrendo na Itália, todo mundo morrendo e tal, uma loucura. Os vídeos da China, os negros caindo em pé na rua, assim, despencando nas paradas. E todo mundo desesperado, meu Deus do céu. E aí patrocinador começou a cancelar e tudo mais. E aí, cara, a gente tinha um grupo com todos os sócios, peguei e falei, a gente tem que entregar a sala ali, a gente não sabe o que vai rolar. E aí o Mário não queria, não vamos entregar e tal, porque a gente não sabe se não é bem assim de ir pra casa. Então, mas aí a gente começou já de novo a discutir, não, porque é assim, tem que ir pra casa, não tem que ir pra casa e tal. Começou aquele fica em casa, né? Sabe? E logo na primeira semana, e o Mário realmente, ele ficou 4, 5 dias ali, ele viu que ia ser complicado mesmo, ele foi pra casa também, né? Ele gravou um vídeo agorizado, a gente tá encerrando a atividade no estúdio, tô indo pra casa também, porque tá perigoso, ele ficou com medo também, né? E nessa semana, velho, a gente discutiu muito, né? E rolou muito atrito, assim, não vem o caso aqui, mas a gente discutiu muito em grupo de WhatsApp e tal. E aí eu lembro que um dia ele foi em casa até falar comigo, Marco, a gente discutiu feio no grupo, e ele foi em casa um dia de tarde e dizia, chega aí, vamos conversar e tal. A gente discutiu de novo aí na rua. Faz parte, né, velho? E aí, cara, ali eu pensei, eu tô me estressando muito, sabe? Negócio de pandemia, de grana, de casa, não dá, velho, sabe? Eu já tava me estressando ali e aí me estressando em casa, levando o problema dali pra casa e descontando nas crianças, na nega, entendeu? O que era tudo prazeroso, vai deixou dar uma tudo merda certo. maior, sabe? E aí eu lembro direitinho, falei, Gabriel, eu tô fora, meu, entendeu? Eu não quero mais, sabe? Não quero mais, vou sair fora. E o Gabriel, mas se eu vou sair também. Né? Porque a gente sempre se deu super bem, eu e o Gabi, a gente sempre foi muito brother, né? E a gente tinha um pensamento de trabalho muito próximo. Muito parecido, né? Muito próximo. A ideia de como trabalhar, como fazer o nosso negócio. E o Gabi, vou sair também. E aí a gente, cara, avisou eles, né? A gente seguiu fazendo alguns programas, não chegou a avisar, mas seguiu fazendo alguns programas. Amadurecemos a ideia. E o Gabi, vamos fazer o quê? Porque não é uma coisa, que eu digo, não é uma coisa... E assim, pra quem acha que teve grana, por exemplo, cara, isso é uma coisa que a gente nunca falou pra ninguém. E eu sempre usava a mesma frase, vendi minha parte. Eu e o Juliano saímos sem vender nada. Nada. A gente simplesmente saiu. A gente tinha um valor lá por receber de um patrocinador Isso maior que a gente tinha, que era referente ao nosso trabalho daqueles últimos meses que a gente ficou. A gente não vendeu nada pra ninguém. A gente deu a nossa parte pra, façam aí da forma como vocês querem fazer. Tá, a gente vai sair e depois a gente vê o que a gente faz. Ao contrário do que a galera acha que saíram para fazer a Copeiro, não foi isso também. Não. Essa é outra Porque, etapa da conversa. Eu tava narrando videogame, velho. E modéstia à parte, graças a Deus, eu tava ganhando bem, velho. Eu narrava pra CBF. E Ju, vou contemplar isso aí que tu tá falando, vou somar isso aí que tu tá falando. E aí que a gente se aproxima pra caramba, né? Isso aí. Porque a gente jogava um game na Pachola aqui em Canoas, do lado do Super ali. Nós fazíamos um game de vez em quando no programa. Até eu jogava também. Nós jogava, né? E aí o Juliano, tu curte game, eu curto também e tal. Aí no meio da pandemia, o Juliano envolvido com narração, com liga. Tu não pilha de jogar uma liga, nós estamos fazendo uma liga. Me convida pra Liga Farrapos, até mandar um abraço pra gurizada da Farrapos aí. Que a gente fala muito, desculpa eu pegar, mas o que a Liga nos ajudou durante a pandemia, mas tá louco, meu psicológico, resenha, né, meu? Conversa, brincar, jogar videogame, ouvindo o cara. Eu e o Juliano, a gente virava as madrugadas jogando de fone, trocando ideia, conversando. Então tu tava muito inserido nesse lance da narração de game. E isso dá grana. Dá grana, meu, porque eu comecei a narrar e ficar reconhecido assim no meio, meu. Hoje tem um abraço pro irmãozão meu que eu fiz, que é o Guerreiro Narrador, que é muito conhecido no meio, muito conhecido. Tá em tudo que é evento de videogame. E ele, cara, começou a me colocar na barca e a gente começou meio que fazer um sindicato, meu. A gente reuniu todos os narradores, a galera queria pagar pouco. Sim. E a gente decidiu, vamos todo mundo cobrar a mesma coisa. Porque daí todo mundo é valorizado. E pra entender, porque quem não conhece, que muita gente não conhece a história, o Gabriel precisa sustentar. O Romário precisa lá, todo mundo tem a sua vida. E o Juliano tinha dois filhos já. Dois filhos de casado. Tem ainda. Então, aquela coisa, o viver de sonhos, né? Então deve ter chegado assim na cabeça assim, putz, até onde que o sonho de eu viver? Então, o cara abraçou tudo, abriu mão do sonho de era ter a rádio. E por isso que a Pachola tá na alma de vocês, no coração de vocês, por essa história. E eu acho que até por isso não tinha nem cabeça para ter a Copeiro TV. Tá, mas aí
do fim que sucedeu, passou, e onde é que começou a surgir a ideia da Copeiro? Cara, eu tava narrando o game, né? E aí um dia eu falei, aí o Gabriel, bom, aí a gente foi pra ir pro partes, né? Segui narrando o game ali na pandemia, né? Um mês a gente ficou ainda fazendo alguns programas da Pachola, e aí a gente pediu uma reunião. Não, vamos fazer uma reunião, todos só. A gente fez uma reunião de chamada. Pediram uma reunião. E a gente comunicou nessa reunião, ó, a gente tá dizendo que tá saindo, tá se desligando. E um dos sócios até falou, não foi nem o Mário, foi o Tade, a gente falou, pô, pegou de surpresa, a gente não imaginava e tal, mas, pô, maturidade de vocês de chamar a agenda, a gente conversar, todo mundo, e ficou tudo certo, meu, entendeu? E a gente saiu, a gente combinou que ia ser um processo, até para avisar as pessoas, a gente faria um vídeo final, fizemos alguns jogos juntos ainda, né? E a gente fez um vídeo final comunicando para sairmos da Pachola. E eu segui narrando videogame e o Gabriel tava com a loja de Xiaomi ainda. Já, isso, né? Em 2019, cara, eu precisei, porque a gente teve, em todas essas idas e vindas, a gente teve dificuldade de renda, porque alguns patrocinadores saíram, a gente saiu da Intia, a Intia virou só a Pachola de novo, aquela coisa toda. Eu acabei abrindo uma loja de celular, né? Que o jovem Joel já é meu cliente há tempo, tá com um ali. E aí eu abri a Xiaomi do Rei para complementar a renda. E foi um negócio que, cara, deu muito certo. Muito foi certo. ali na beirinha do. Eu lembro. Quase no início da pandemia. E isso, graças a Deus, me possibilitou, inclusive, na época, até ajudar a própria Pachola, na época. Eu conseguia ajudar com grana e tal, faltava para alguma coisa. Isso, graças a Deus, sempre fiz com muito afinco, paixão mesmo. A gente sabe como é que a gente é maluco, né, cara? Sim. A gente... E depois possibilitou a gente O início da Copeiro. começar a Copeiro também. Porque eu tava narrando game, aí um dia eu chamei o Gabriel e falei assim, bah, meu, eu não vou conseguir ficar narrando videogame. Só Não o tem videogame. como, Até meu. dá pra narrar de vez em quando, mas mas Ficar só- assistindo o Grêmio, aí o Gabriel, eu não consigo ficar longe do CT também, meu. Não dá, né? Vai voltar tudo, porque vai voltar, eu não consigo ficar sem dar notícia de Grêmio e tal. Aí nós mencionamos, vamos fazer um bagulho de Grêmio então. Aí o Gabriel, vamos. Aí a gente começou com o nome, Celeste TV, não, tá registrado, Celeste TV seria um dos nomes, né? Tá registrado e tal. E eu, Copeiro, aí falei com o pessoal da Leal, até um abraço pra galera da Leal. Falei com o pessoal da Leal, chamei o Anderson lá, que é ator hoje, né? Leal Abração pro Marcas Ander e Patentes. Vem Sim, com a foi gente. patrocinador há muito tempo. Né? Chamei o Ander e falei, Ander, consulta essa marca pra mim, Copeiro, sem o I. Copeiro, que é bem como os castelhanos falam, não copeiro, né? Aí ele, ô Juliano, não tá? Copeiro não tá. Então, então agora tu registra. Falei assim pra ele, né? E aí ele registrou, nos explicou que podia usar com TV, com rádio, com o nome era Copeiro que tá registrado, né? A gente registrou, protegeu a marca e aí a gente começou, cara. Vamos catar gente, vamos aí, começamos tudo de novo, velho. Toda loucura de novo. De novo, Juliano! Gabriel vai comer, mas eu já tinha o comentarista e o técnica, né? O Gabriel é foda nisso. Começou diferente. E aí começamos tudo de novo, velho. Eu lembro até direitinho, cara. 15 de setembro de 2020, né? Que a gente começou. Isso, foi dia do aniversário do Grêmio que a gente escolheu pra iniciar. É o aniversário da Copeiro. Eu lembro direitinho, cara, que eu botei um monte de microfonezinho, radinho e tal. A galera achou que seria contratação, né? E a gente anunciou daí o começo do projeto ali, no dia 15 de E setembro. quando é que foi o primeiro jogo? Onde é que foi a primeira transmissão? Foi na tua casa? Na minha casa. Tu lembra que o jogo foi, meu? não Tem que lembro, buscar na data. O Dyson é o único cara que O Dyson já teria respondido. Ele teria dito a hora, a escalação do Grêmio, do adversário e o que a rainha Elizabeth estava aí fazendo. o que no que jogo. acontece? Foi um jogo de brasileiro. né? Certamente. E foi lá nos fundos de casa, voltamos pro início. Pra garagem. Volta. E aí já coisa- estava reformado, já era uma sala, né? Sim. Com uma TV no fundo, tipo é um estúdio. Sim. A gente só botou uma mesa de frente. Mas, cara, o início da Copeiro foi legal, por quê? Porque nós já tínhamos uma bagagem, nós já tínhamos uma caminhada e a gente definiu algumas coisas. Tipo? Isso é uma coisa que também ninguém sabe. Tipo, eu sentei com o Juliano e falei, eu sempre fui um cara muito passivo no negócio, né? Sempre deixei as coisas acontecerem e fui dando suporte para vocês. A partir de hoje eu vou dizer como que vai ser o jornalismo do nosso negócio. O nosso negócio vai ser 100% sério. Eu quero que o nosso negócio seja a Sport TV do Grêmio. Por isso que virou Copeiro TV o nome. Porque eu quero e eu tenho esse sonho e tal de a gente não precisa crescer rápido. A gente precisa crescer perene, de verdade, com uma galera que tá junto com a gente e tá ali só para ver aquele formato. Entendeu? Curtir, crescer, Gabriel, crescer com uma sustentação, com uma base forte, estruturada. Exatamente. Que era a briga que a gente tinha com o Mário, por exemplo. O Mário é um cara que ele é da rede social.
Ele é um cara que é muito melhor do que eu e o Juliano pra isso. Puta louco. E a rede social Tá? da Pachola. Ele é o cara que ele faz estourou, isso. bem dizer. Na minha opinião, ele é o cara. Ele é um cara. E a galera hoje em dia usa isso muito assim como um termo pejorativo, que eu acho ridículo. Ele é um cara que tem mais a veia do influencer de Grêmio. Entendeu? Sim. E eu e o Juliano não é porque a gente não quer, a gente não tem essa manha. Não é a nossa. O nosso negócio é rádio. Sim. É jornal, entendeu? É TV. É narrar, é a comentar, é informar. É uma coisa que pra muita gente hoje pode parecer retrógrado. Não. Mas não. Tem um limiar das coisas. Ou tu faz o que tu sabe, ou tu não faz. E pra mim, o que eu sei fazer é isso, entendeu? Se eu precisar dar uma opinião de Inter, eu vou dar uma opinião séria de Inter. Óbvio. Entendeu? É o lance. Claro que não é o nosso negócio, mas acabou que eu impus isso. Eu falei, ó, Juliano, se é pra fazer, vamos fazer assim. E outra, vamos trabalhar uma equipe. Até a gente tentou montar uma equipe de início que acabou não ficando junta, que saíram muitas pessoas, mas que deram base de sustentação para todo o negócio que existe hoje. Por quê? Porque a gente fez muito vídeo de pré-lançamento. A rede social foi muito bem trabalhada para o negócio acontecer. Muito diferente da Pachola, que foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Foi um meteoro, bum, explodiu. Entendeu? Assim. Sim, ela foi acontecendo aos trancos e barrancos, Isso. foi se construindo. É, A sim. Copeiro tem não, conhecimento. a Copeiro foi planejada. A gente fez vídeo de cada um dos componentes, quem era quem, foi uma coisa bem Dia tal vai filmada, lançar, entendeu? Com data de lançamento. E o lançamento foi ridículo. O lançamento foi ridículo. Mas senão não teria graça, né? Senão... O lançamento foi ridículo. Sabe o que é, cara? Fala sobre o lançamento. Cara, Fala, o que fala. acontece? Eu me senti um ridículo. Por que, Juliano? Porque assim, Por quê? o formato do vídeo que a gente escolheu, a gente não tinha um estúdio, Era né, o meu? chroma key, né? E era com chroma key, que não era chroma key, era aplicativo. Era chroma ali. Tá? O chroma key é o quê? Pra galera que não sabe como que funciona. O chroma key é um fundo verde ou um fundo azul que com um aplicativo externo tu coloca a imagem que tu quer no fundo. Hoje em dia a tecnologia está avançando para tu não precisar mais desse pano verde. Os aplicativos novos eles já estão te recortando da imagem e escolhendo o fundo que tu quer sem o pano verde. Só que isso era 2020, faz 2 anos, já vai fazer 3. Não tava bom ainda esse tipo de aplicativo. Vão lá e assistam a primeira live copeira. Procura. Coisa Vou procurar. sensacional, meu. Galera que que tá assistindo aí, então faz isso aí. O Gabriel- entra lá no Copeiro YouTube TV. da Copeiro TV e procura o primeiro vídeo, a primeira live deles e Meu, é confere. muito aí. engraçado. E aí o que aconteceu? O vídeo ele não recortava a gente direito, E o Gabriel botou uma fumaça de baixo pra cima, assim, ó. sabe? Era muito estranho. Meu, que parecia uns Gasparzinho, porque cortou daqui pra baixo. E aí- ia meio que sumindo, assim, ó. Isso. Da barriga pra baixo. A gente- E aí dava umas piscadas dos armários no fundo, assim. Isso. Filme de terror. Aí a Uma gente coisa bizarra, bonitinho meu. de polinho da Copeiro, tudo certinho, com pautinha na mão, mas o vídeo é uma merda, Uma entendeu? merda. Que bacana. E na época, um amigo nosso que ia ficar cortando lá na mesa, cortou errado. Aí desligou o microfone e ficou eu. Bah, ô, meu, é um Tempão, show de e a horror. galera, não tem áudio. E eu, meu Deus do céu. É muito meu. interessante, até inclusive, É. né? E assim, meu, o que foi mais massa é porque já tinha público. Sim. Nós não começamos pras moscas, entendeu? Sim, eles migraram das redes sociais de vocês. Isso, e também assim, o que acontecia? Tinha que ter 1000 pessoas inscritas no canal para tu poder abrir live no YouTube. Essa foi Hoje não precisa mais. Hoje eu acho que não precisa, não né? sei como é que é, eu acho que deve ser, não sei. Eu acho que é 500, sei lá o quê. O que aconteceu? Quando a gente abriu a primeira live, a gente já tinha mais de 5.000 inscritos. Bombou A gente bombou, assim, ó, meses de vídeos de preparação. Sim, O lançamento, né? Isso, foi assim, um ó. mês, né? Um mês antes, eu acho. Batendo em Até cima. mais, eu acho. Um mês né? e meio, né? Então era assim, o vídeo do Juliano Brito. Aí o Juliano contando a história dele. Pô, sou narrador e tal, já trabalho há 4 anos com negócio, sei lá o quê. Aí eu falando, eu sou comentarista, sou da parte técnica, cubro o CT e tal. Então, os vídeos eram muito legais. Eram vídeos bem produzidos do Thiagão Lopes que amigão fez. Nosso, videomaker de mão cheia, bah. E aí o lance já começou com o público, por isso que foi tão estranha a primeira live, porque a gente estava acostumado a fazer um negócio num padrão já, que era melhor que aquilo. E aí o primeiro vídeo foi uma cagada violenta. Pensar, pô, saíram da paixão fazendo coisa ridícula aí, entendeu? Sabe? Eu ficou pensando, pô, tá louco, né, meu? Mas daí depois a coisa foi alinhando aos pouquinhos, né? Aí o Kel tava no Como nosso time com a repórter, gente.
Quem mais estava com a gente na época? A tua prima Gabi, A Gabi. o Thiagão Lopes, o Dyson desde sempre. O Dyson desde sempre. Passando os dados É uma pra figura. gente e tudo mais. O Figuraça. Dais é um fenômeno, né? Gurizada, Como é que se dá essa. Como é que se dá essa relação com o Dais, assim? Porque ele também era pachola, né? Sim, E aí, sim. Como é que foi essa. O Dyson, meu, aí eu vou dar uma de Joel agora, tá? O Dyson foi achado meu, né? Na Seu? época da Pachola. Momento Porque, pavão. não, é que o meu não tinha. Rola que tá. Mas não tinha como ser um achado, velho. Não tinha como não chamar atenção. Qualquer um que escutasse ia chamar. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, que eu tava falando aqui, né? E aí de manhã cedo eu ia levar as crianças pra escola, 2016 ali, né? Início da Pachola. E ouvindo sempre a Grenal. E o falecido Vidarte tinha um programa Café com Futebol que era bom, era sensacional. melhor Cadê o programa da manhã da café? Grenal. Café, tia Vera, traz o café. Era e melhor. Eu tal. assistia direto. Chamava o Ouvia, Regis né? da Artson pra Ali falar. que eu conheci e tal. a Grenal. E aí, cara, ele botava o Dyson entrando ao vivo, falando aquela maluquice toda de cabeça. E aí a primeira vez, velho, que eu escutei o Dyson, olha a loucura, foi um dia depois de 5x0 pro Grêmio no Grenal. E aí o Vidarte coloca o Dyson e entra o Dyson com aquela genialidade dele e diz assim, ó. E aí, Dyson, tá feliz? Passa 5x0 dele bem assim. O Roger é enganador, viu? Já meteu assim de cara, Assim, já, cara? aquele jeito do No Dyson, 5 a 0. Não vai durar, tá? Não sei quem enganador. Ele tá, por quê, Dyson? Não, para, era pra sambar na cara dos caras. Ele foi se solidarizar com o Odair Helman, assim, não, vai durar. Não, esse cara aí é fenômeno. Pensei assim, esse cara aí. E aí ele começou a dar um monte de data de cabeça. 5x0 ele toca o pau no E ele time. toca o pau. E aí, todos os dias eu passei a escutar ele dando data de cabeça. E data de cabeça, não, tem que achar esse cara. Aí um dia no Facebook do Valério Reis, que é um amigo que a gente fez também nessa caminhada. Aí a gente já tinha o projeto. Já tinha o projeto da Pachola. E a tal, gente, tinha faz programa. a gente faz um jogo que pra mim é uma das melhores narrações do Juliano. Grêmio Ponte Preta em Gol casa, do que o Luan. Luan faz aquele gol de canhota na gaveta no último Finalzinho do minuto. 49. O Michael lança uma bola pra área, o zagueiro afasta pra fora da área e ele Foi a vem primeira correndo. narração nossa. Jogo das 11 da manhã. Não, foi de noite. Esse foi de noite. Primeira Foi de narração noite. nossa que viralizou foi essa aí, meu. Ninguém fazia videozinho na cabine e a gente fez. É. E aí viralizou. E aí, voltando do Dyson, eu vi que o Valério Reis tinha uma foto com ele. Eu chamei o Valério, meu, esse cara tu conhece? Conhece o Dyson, amigo meu. Falei, meu, disse pra ele, eu vi um jogo nosso e eu quero convidar ele um dia pra participar num programa. Porque, pô, o cara tava no rádio e tal. Quem somos nós pra convidar? E aí o Dyson ouviu esse jogo. Por isso que o Gabriel falou desse jogo aí, Grêmio e Ponte Preta. E o Dyson, pô, esses caras são muito bons. São muito gremistas. Vou lá um dia participar com eles. E aí tá até hoje com a gente, né, mano? E o Daz virou muito amigão meu, assim. Converso muito com ele. Vocês escreveram um livro junto, A não? gente escreveu um livro, né? Não, ele fez o texto de orelha, né, do livro. O livro, essa história do livro aí é um problema até hoje, depois eu vou contar. Quem fez comigo foi o Oberdan, cara, que fez todas os desenhos. Oberdan Machado. Fenômeno demais o Oberdan, né? E esse livro eu devo até hoje, meu. Não consegui pagar, os caras me processaram, deu um rolo, assim, eu tô até hoje tendo que pagar o livro. De repente o Oberdan deve até ter uma ideia errada minha, até é bom ele vai ver aqui depois, né? Um beijo aí, Oberdan, Daqui baita a pouco cara. ele deve até pensar, pô, o Juliano nem me enxergou mais, mas, ô meu, esse cara aí eu não paguei o livro em um mês, eles me processaram. Eu ainda vou ter um desenho meu feito pelo Berdão. Deu todo um rolo. E... Ele não fez ainda o teu, jovem? É só falar comigo. Ah, cara, muito Pronto. pavão. Só falar comigo. Querido amigo Joel, você Berdão. consegue um pra mim, então. Oberdan, fazer uma caricatura do Gustavo aqui. Isso aqui é um elogio pro Berdão, porque ele faz Compromisso uma ao caricatura vivo, compromisso espetacular, aqui. né? Em Não é ao vivo, é gravado. uma semana. Não, é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Em uma semana, caricatura do Gustavo, tá? Uma Vai- semana? Tu vai dia vir hoje? e tu vai dizer aqui. Sem datas. Hoje é Ele- dia Ele 3 tá- de outubro. Ele tá se aproveitando da data. Ele tá se aproveitando da data. até sair ele tem mais de mês. É. Cara, agora vamos falar de coração. 1 hora de programa, tá? Já estamos naquele caminho onde a gente já tá encaminhando daqui para ir para lá, mas eu vou tomar a liberdade de falar agora que tem uma situação que envolve vocês três. Tu e tu. Que até passou comigo, né, cara? Um beijo aí pro meu pai que tá assistindo, que é uma coisa muito incrível. Meu pai, de nós 4 da mesa, o único que tem o pai vivo aqui hoje sou eu. Pausa pra tudo. Aproveita Bah. cada Demais. segundo, cada Conheci situação. teu velho aquele dia no jogo. Sim. Porque então, assim, ó. deixa eu falar, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou soltar pra vocês. Porque o que acontece? Meu pai, há 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, teve um AVC. Cara, e passou liso pelo AVC. Uma coisa rara. O médico falou, olha, agradece, vai, bate o tambor, qualquer coisa, porque tu tá bem. E aí, ele tá trabalhando ainda quase 70 anos e ganhou uma licença de 6 meses. E ele mora em Floripa, então fica Floripa, Porto Alegre. Daí agora ele tá aqui. Cara, eu tô aproveitando o máximo momento. Meu pai é gremistão, sou muito gremista igual a ele. E a gente teve alguns problemas na vida que a coisa que nos aproxima muito é o Grêmio. A nossa ligação, o nosso, quando a gente não tem o que falar, é o Grêmio. Dá um estresse, tipo, o Grêmio. É engraçado que ele tá no grupo do Grêmio comigo, todo mundo fala alguma coisa.
E ele, só pra chamar um assunto comigo, ele sabe o horário do jogo, mas ele vem e me pergunta: que horas que é o jogo pra poder embalar um assunto. Então, vamos começar até pelo meu parceiro aqui de podcast, que todo mundo, quem não conhece agora vai ficar sabendo. Esse aqui é o Gustavo Fernandes, filho do saudoso gaúcho da Copa Seu Clóvis, e aí a representação. O que hoje representa a falta dele? E aí eu transmito a mesma pergunta para ti, pro Gabriel, que teve uma perda também recente, o grande cabeça, um beijo para ele e pro Juliano, que todos aqui seguimos os nossos pais com Grêmio, amizade e os valores que passaram. O que representa a falta? Essa é a tua pergunta? É foda, né? Mas o que eu vou te falar, cara? Eu olhando para trás, tá? Eu tento sempre lembrar de tudo que eu vivi com ele, tu entendeu? A falta é a saudade, o amor é a saudade atual, tu entendeu? O que eu ia dizer pra ti, cara, era: aproveita cada segundo, cada encontro, cada possibilidade que tu tiver de falar, beijar, abraçar, de fazer alguma coisa por ele, seja aquecer um café, fazer uma comida, convidar para um jogo, vamos ali tomar um chimarrão na praça, vamos ali, quer vir aqui jantar comigo hoje? Olha aí, ó. Aproveita, porque a gente não tem noção de qual é o último encontro. A gente não tem noção de quantos encontros a gente ainda terá. E eu tinha uma coisa que me martelava, que graças a Deus em janeiro eu consegui comprar minha casa. E meu pai tá em Floripa. E eu tô aqui, e eu tinha uma coisa em mim, cara, que o tempo passava, todo mundo foi um churrasco lá em casa, só vocês dois ainda não foram, mas vocês vão ir. Mas muitos parentes foram lá e disseram: cara, meu pai ainda não comeu aqui. E eu tinha um medo que meu pai morresse, quase que ele partiu e não foi lá. Então, cara, quando eu consegui fazer um churrasco, meu pai era em casa, e eu fazer isso aí, eu assar uma carne pra ele, eu fazer pra ele, foi muito foda. Então, assim... E eu talvez só vou ter a dimensão disso, talvez realmente quando ele partir. Não guarda mágoa. Eu sei que não foi fácil a relação de vocês, a gente conversa bastante. Pai, a gente só tem um. Só um. Na vida. E a gente não sabe, Joel, quando vai ser o último encontro, tá? Meu pai, ele tratou câncer 9 anos. E quando tem alguém com uma doença que é prévia de morte, assim, tu sabe que vai morrer, tu acha que eu vou fazer tudo que dá, vou estar perto, para aproveitar, diferente de quando é de sopetão, né? E mesmo que eu tenha, por exemplo, eu vi todos os 63 dias da internação dele, eu fui lá no hospital, ajudei ele a comer, a se vestir, tirei ele da cama, fiz fisioterapia nele, massageei ele para tirar a dor, chorei junto com ele quando ele não conseguia ir no banheiro, chorei de dor com ele quando o remédio não fazia mais efeito. A gente teve que autorizar que os caras ligassem a morfina em bomba, que é praticamente uma eutanásia humana. Então tu teve que dizer faz, porque o cara não aguentava mais de dor, e extremamente consciente, conversando, lúcido, sem memória fodida. E nesse período de hospitalização dele, eu aprendi muito sobre ele, entendeu? E esses dias eu tentei lembrar qual foi o último jogo que eu fui com ele na arena. A gente falou sobre isso aí até. Não lembro. A gente falou sobre isso aí. Tu vai ter que fazer um... Eu lembro, o jogo que eu fui com meu pai. Sabe? Não lembro. E aí, assim, cara, e eu lembro de, em determinado momento, a gente ir junto pro estádio, cada um ficar num lugar no estádio, porque por interesses. Ele, questão de Grêmio, sim, política, e eu porque queria zoar, beber e fazer a minha festa. E, cara, beleza, faz parte, a gente não tem como voltar. Hoje é um arrependimento. Tá entendendo? Então, assim, não deixa, não espera. Não, mano, estamos esperando. Porque eu ainda tive... E serve pra tu também que tá assistindo tive aí. Tive 60 e poucas oportunidades. Posso dizer que foram muito mais, porque ele tratou câncer durante 9 anos, mas eu tive 63 despedidas, né? 63 despedidas todos os dias. Quando eu ia embora do hospital, eu não sabia se no outro dia, né? E no dia que ele tava malzão, assim, que a gente autorizou, assim, a ligar a morfina em bomba, eu fui pra casa, foi o dia que eu fui mais tarde, assim, pra casa, cara. E quando eu abro a porta de casa, eu largo a chave em cima da mesa e largo meu telefone, assim, toco meu telefone, é a minha mãe. E ele tinha morrido. Então, eu fiquei com ele o máximo que deu, aproveitei o máximo que deu. E se eu posso dar conselho pra todo mundo, tenta fazer esse raciocínio, assim, ó. Eu tava conversando com um brother meu que mora em Santa Catarina faz 4 anos, e nos últimos 4 anos a gente se viu 8 vezes, 2 vezes por ano,
né? E na resenha ele conversou que, faz um tempão que eu não vou ir lá na casa da tua coroa, trocar uma ideia. Minha mãe é super receptiva, tomar um cafezinho. A Deb, né? Chama minha mãe de Débora, né? Um beijo, mãe, te amo. Aí eu falei pra ele, cara, então não espera, porque se tu tá vindo uma vez ou 2 vezes por ano a Porto Alegre, e se tu nos vê 1 ou 2 vezes por ano, a gente tem no máximo aí, tu tem no máximo 20 encontros com ela. Sim. E comigo uns 70 no máximo. É muito pouco. Essa conta é assustadora. Essa conta daí... Essa conta é pesada. Ela é pesadíssima. E aí ele me manda um áudio assim, chorando, dizendo eu nunca tinha olhado por essa ótica. Eu tô todo arrepiado de novo. Porque se a gente for olhar dessa forma, a gente vai se tornar mais humano. Sem dúvida. A gente vai aproveitar com as pessoas que a gente tem vivas, seja ela nossa mãe, nossos irmãos, nossos primos, tudo, de uma forma melhor. E com mais vontade, assim, com mais amor, sabe, velho? Então, se eu posso dar uma dica pra ti, cara, sabendo como é que é o relacionamento, aproveita. E o AVC, que ele foi o AVC que ele teve? Foi hemorrágico. Sem nenhuma sequela, é uma mensagem direta pra ti. Sim. Lá de cima. Pra mim, pra ele também. Pra ti, porque, cara, por que eu digo assim, ó? Olha a analogia que eu vou fazer, muito louco comparando, mas a tua mãe te dava doce e alimento ruim porque ela não tinha a informação que a gente tem hoje pra não dar pro nosso filho, tu entendeu? O teu pai ter tido a relação que teve contigo lá atrás, muito por conta da época, ignorância natural, falta de informação. Tu não. Tu hoje sabe, tu é a evolução dele. Sim. Então tu não pode deixar com que ele que faça. Não, tu é o diferente. Tu entendeu? Tu é o cara que tem que fazer a aproximação. Porque, cara, filho a gente tem vários, pai a gente só tem um. Sim. E pra ti, Lauxen, o cabeça, grande cabeça, cara, teu pai, olha que figura que eu tive onde conhecer, pelo amor de Deus. Eu sou suspeito pra falar e eu sou um cara privilegiadíssimo, né, jovem? Porque diferente da tua história, né, eu tive um pai que era meu melhor amigo. O cara mais próximo sempre de mim. O cara que foi em todos os jogos da minha vida do Grêmio. Eu nunca fui num jogo sem meu pai. E o meu pai nunca foi num jogo sem eu. Entendeu? Até na cabine. Ele ia pro jogo, passava ali, dava tchau pra gente ir pro lugarzinho. Claro, a gente... que eu ia te falar, né, ali da nossa história, quando a chave virou e a gente virou radialista, né? A gente já não tava mais junto, né? Ele tava ali, sim, embaixo, do outro lado do vidro, mas ele tava junto, entendeu? A gente não tava vibrando em muitos jogos juntos, mas o Juliano é outro cara que sente tanto quanto eu a falta do pai, porque o pai foi o cara que foi o maior apoiador de todos os nossos projetos. Ele era o cara que, quando a gente estava fazendo o nosso programa, ele já estava com assado na boca pronto pra gente comer depois. E não era assadinho, entendeu? Não era xixo de filé, velho. Entendeu? Era um cara que não media esforço, assim, pra fazer com que o nosso lance desse certo. Claro que o mote do negócio era eu, obviamente, né? Sim. Eu sei o quanto o pai gostava do Grêmio e sei o quanto o pai gostava de mim. Então é obviamente por isso que ele fazia. Mas não tenho o que dizer. O cara que, assim, eu não tenho nenhum arrependimento com o pai. Graças a Deus, porque a gente era muito parceiro. A gente era muito próximo. O pai era um cara que era o meu melhor amigo para tudo. Problema financeiro, problema amoroso, qualquer coisa. Ó, a cabeça, assim, o meu problema. E aí? Chamava de cabeça? Cabeça, claro. E ele me chamava de cabeça. Ele chamava todo mundo de cabeça, sim, né? Então a gente chamava ele de cabeça. Então, na reta final a gente tava muito próximo a ele. Foi chocante, assim, foi pesado. Então, assim, ele era um cara que era meu primeiro contato para tudo. Para qualquer problema, para qualquer vitória, entendeu? Era o cara que... O Jean sabe, né, meu? Quando rolava um jogo diferente do Grêmio, tinha ligação dele ali da arquibancada já pra nós ali dentro. Entendeu?
Então, porra, e eu... A gente fazendo o jogo, ele vinha lá de dentro, assim, já comemorando os gols, assim, bem louco. E o que mais que te dá saudade do cabeça, assim, Gabriel? O que mais te aperta, assim? O que é uma música que tu lembra? É o Grêmio? Ah, cara, é que assim, a gente tem uma história pesada da família, né? Eu perdi um irmão mais velho, quando eu tinha 11 anos de idade, ele tinha 16. Então a família, o que acontece quando existe uma perda desse tamanho? Das duas uma, ou todo mundo se divide, ou todo mundo se une mais. E foi o que aconteceu, né? E a gente se uniu muito mais depois disso. Então, o pai era um cara que matou no peito comigo esse problema. É isso que mais me encantava nele. Porque ele era muito parecido comigo. Porque imagina para uma mãe, né? Sim. A mãe pirou na batatinha por 2 anos, depois ela voltou e ficou bem. Hoje em dia ela não tá mais tão bem, mas aí por outras perdas que ela teve. Perdeu mãe, perdeu o próprio pai, assim vai. Mas é muito punk, porque é o tipo de coisa que não é normal numa família. Perder o pai, como a gente estava falando, né, Gustavo? Perder o pai é uma coisa desconfortável, natural, né? É um problemaço, mas é a ordem natural. Sim. E eu perdi um irmão, eu tinha 11 anos, ele era o meu melhor amigo. Eu perdi os meus 2 melhores amigos já, né? Hoje eu tenho o meu melhor amigo, que é o Juliano, que é o cara que, tá sempre junto comigo para tudo. A gente vai puxando novos contatos, novas parcerias, novas raízes. Tem também o Beto, que é meu primo irmão, assim, é meu batera da minha banda, o cara que, quando meu irmão faleceu, ele virou meu irmão. Ele era meu primo. Sim. A mãe dele virou a melhor amiga da minha mãe. E o pai dele virou o melhor amigo do pai dele. Então as famílias se ajudaram, sim, entendeu? Então foi esse o lance. Mas o que mais me faz falta, com certeza, do pai, é eu estar vivendo as coisas do Grêmio sem ele. Sem dúvida. Porque ele era o cara que, independente de qualquer coisa, ele ia estar enlouquecido com essa Série B, cara. E foi o pior ano da minha vida, cara. Porque o Grêmio tava fudido, entendeu? Pensa no ano de 2021. Se tu perde o pai, o Grêmio cai. Perdi o pai, o Grêmio caiu, tudo aconteceu. A gente começando um projeto novo. Sim, cabeça pra isso, né, Gabriel? Cara, foi punk. O ano de 2021 foi assim... Eu não vou dizer que foi o ano mais difícil da minha vida, mas talvez tenha sido muito próximo de 1996, que foi o ano que eu perdi meu irmão. Né? A galera acha, uma criança de 11 anos... Tá louco? Eu lembro de cada detalhe, de cada momento, de tudo. Em 1996, tinha 11 anos. E a minha mãe fala isso até hoje, cara. Tu falava coisas que parecia que não era tu que tava falando, parecia um adulto falando. A minha mãe fala. Que eu envelheci, assim, 20 anos em um ano. Com 12 anos Amadureceu. Eu amadureci e envelheci, assim. Eu tinha frases, assim, que eu falava em casa que a mãe dizia, como assim? Eu confortando pessoas. Sim. Coisas, sabe? De repente é por isso que eu tenho essa alma velha até hoje. Então foi o casco aí que a vida E tu, trouxe. Juju, teu pai, tu queria ver teu pai narrando, né? Tu queria que teu pai te visse narrando, né? O pai faleceu em 2009, né? Meu pai. E o pai, eu peguei dele esse lance do rádio, né? O pai o dia inteiro ouvindo rádio, no carro, fora do carro. E o pai era fanático demais, velho. Fanático demais. E o Gustavo falou do último jogo, eu lembro do último jogo que foi com meu pai, velho. Eu não vou lembrar a data agora, mas foi aquele Grêmio Atlético Paranaense, o Roger Flores fez 3 gols de pênalti. Que ele fez aqui? Aham. E eu lembro como eu fui com o pai, né? O pai já era mais debilitadinho, meu pai era um pai velho, né? O meu pai tinha 13 anos de diferença pra minha mãe, pegou minha mãe novinha, vamos dizer assim. E ele já tinha vindo de um casamento já, né? Eu tenho 5 irmãos, parte de pai, 3 faleceram, e eu não tenho muito contato assim com eles. E aí conheceu minha mãe, tanto que eu nasci, meu pai tinha 40 e poucos anos já, né? E aí eu lembro desse jogo porque, cara, eu fumava escondido, né? Como piá, né? Fumava escondido e tal. Piá. Eu já namorava, né? A Fátima e tudo. E aí, piá, né? E aí eu lembro que o pai, eu fui pro jogo, pai, vamos sentar mais longe desses caras aí. Ele foi, desce correndo aí, senão vão me atropelar, vão me embolotar e tal. Tá, vamos lá. Aí, cara, eu sentei do outro lado do Estádio Olímpico, né? Então eu vi os gols do outro lado, lá pro lado da geral, que o Roger fez. E eu lembro direitinho, a gente chegou assim, o jeito do meu pai, né? Ele me atirou uma carteira de Calton, assim. Aí eu olhei pra ele, eu não fumo, né? Ele olhou pra mim assim, fuma aí, cara.
Relaxa, fuma aí. Acho que eu não sabe. Tá Meu, me eu tirando. não sei. Tu imagina o Bruninho te enganando que não fuma daqui óbvio, 6 né, anos. meu? Tu acha que eu não sei? Impossível. E foi a fuder porque ele quis ir no jogo, ele me convidou pra ir no jogo, eu nem ia no jogo. Ele me convidou pra ir no jogo, apesar de eu estar sempre nos jogos do Grêmio. Mas ele quis me levar pra curtir aquele momento, ele queria fumar um crivo mesmo comigo, ver o jogo. Aí ele pediu café, daí ele pediu uísque, ele tava bem louco assim, velho. E a gente assistiu o jogo, o Grêmio ganhou, né? Ó, Foi café! massa. Passava o cara do uísque batendo com a mochilinha nas costas. Whisky, ó o whisky. E aí, foi massa, velho. Só que, o momento que eu senti mais falta dele, assim, velho. Claro, ficou nos meus filhos, quando nasceu o Bruninho em 2012, ele não tava aqui, a Marina ele ainda pegou no colo, né? Ele faleceu em 29 de abril de 2009, né? E a Marina nasceu em setembro de 2008. Então, alguns meses ele conheceu a Marina. Mas, em Lanús, velho. Final do jogo ali, que o sonho da minha vida era narrar um título do Grêmio na Libertadores, né, os minutos finais, assim. Festa em Porto Alegre, pá. Até pedi pro Passarinho esses dias se tinha um compacto, ele me mandou o compacto do jogo, que eu tinha perdido. E aí, eu tava chorando, o Grêmio sendo campeão, o Gabi chorando também, porque saudade do Cabeça aqui, nós lá e tal. Cabeça era vivo ainda. César Fábio na nossa frente chorando. Agora eu vi o olho do Juliano agora. E eu pensava assim, velho, o meu pai, ele devia estar aqui, velho. Mas eu acho que ele tava também, Ele né? tava. Vendo de algum Eles lugar. estão aqui. Tu sabe que tu cita... Isso Eles foi estão uma aqui. coisa que eu queria muito que ele tivesse visto. Tu cita Lanús, né? E aí essa semana que passou, eu postei o TBT do meu vídeo chorando, depois que o Grêmio se consagra ali, tricampeão da América lá em Lanús, chorando muito assim, gritando: América é nossa, Grêmio, obrigado Pai do Céu, chorando, né? E eu tinha passado por uma meningite, eu fiquei internado 26 dias, Eu lembro, eu perdi peso pra caramba, eu fiquei muito debilitado. E se não fosse uns brother meu me apoiar, diziam: nós vamos ir de carro pra tu poder ir junto, que nós não temos como pagar a passagem pra ti, tu vai com a gente, é isso aí. Os caras me botaram no carro, tá fudido, eu fiquei sem trabalhar um tempo, fiquei debilitado, derrubado. E levei, né, na minha mochila eu levei a camisa dele e o chapéu dele. Foi isso que eu levei, né? E eu lembro disso, assim, e assim que surge, Juliano, tu fala queria que ele estivesse contigo, né? Uma coisa que é comum nos nossos pais, eles que fizeram a gente ser apaixonado por futebol e pelo Grêmio, né? Nós três aqui é a mesma história. Nós sim, quatro, sem nós dúvida. quatro, Nós quatro. a Claro. mesma história, é o nosso, e acho que é a história que a gente vai deixar para os nossos filhos e que muitos pais brasileiros têm essa ligação com seu filho. De um dos maiores amores que tu deixar é o clube de coração do cara e a paixão pelo futebol, né? E é assim que surge a homenagem para ele em 2016, que foi a primeira vez que eu botei o chapéu, foi a primeira vez que eu levei a taça para dentro do estádio, foi a primeira vez que eu tirei a barba e fiquei de bigode. Foi porque o único título que ele não tinha com a seleção brasileira era o título olímpico. Claro. O resto, meu pai, se tu for pegar de 90 a 2014, ele ganhou tudo com a seleção. Foi a fase mais vitoriosa da seleção brasileira. 3 finais de Copa do Mundo seguida, 2 títulos. Lambada na Argentina. Copa das Confederações, goleada na Argentina. Goleada na Espanha. A gente ganha 4, 5 Copa América nesse Com o time período. Z do Brasil. Sabe? E pega, se tu for avaliar friamente, talvez a melhor safra da história do país. Sim, sim. Porque se tu for pegar de 90 a 2015, o que o Brasil produziu de jogadores top AA foi algo bizarro. Assim, a gente chegava a ter 2, 3 seleções assim, monstras, né? E 2016 o Brasil se encaminha para a final da Olimpíada e eu digo assim: vou botar o cara lá dentro do estádio, né, meu? Vou fazer homenagem. Não, vou botar ele dentro do estádio. Eu vou levar ele para dentro do estádio. Como é que eu fiz isso? Eu levei a imagem dele. Tu entendeu? E assim que surge. E depois, cara, eu descobri com o passar das homenagens, assim, que óbvio que a chapéu e a taça são um grande diferencial, mas eles estão sempre junto com a gente, velho. Sim, sem dúvida. Todas as vezes que tu tá narrando, ele tá lá na arquibancada. Sim. Ele tá na arquibancada ou ele tá ali do teu lado narrando contigo. O cabeça vai te Sempre. acompanhar sempre, tu entendeu, Sem dúvida. cara? E o pai tá sempre junto comigo, sempre junto com o Frank, com meus irmãos. E são detalhes, assim, que a gente começa a perceber ao longo do tempo. Coisas... Como diz o Roberto como Carlos. isso aconteceu, sabe? Cara, pode ter Tem a certeza que mãozinha. foi a mãozinha. O Roberto Carlos fala, são detalhes, e com detalhes nesse momento de emoção, e dizer assim, ó, demais, eu acho que a gente não poderia, né, Gustavo? Vai vir muita gente bacana, mas a gente preza muito pela amizade, pela parceria. Se não fosse pela amizade, eu e o Gustavo não estaríamos aqui fazendo, porque como cada pegada, como cada trampo de vocês, se não fosse a amizade de vocês, a Copeiro não existiria. E se não fosse a amizade, vocês não estariam aqui. Eu acho que a gente não pôde escolher parceiro melhor para vir com a gente, porque foi uma conversa mesmo, onde foi toda a história. E o legal é que o cara só consegue ter uma grande história lembrando de onde que vem.
E os guris sempre respeitam a Pachola, tem a Pachola tatuado, tem a história que foi, a Pachola tá no caminho dela, eu faço parte lá um pouco, tu vai lá às vezes, os guris têm a história deles e a gente tá aqui com eles, então estamos tudo junto, mas um pouco separado, mas o que vale é o respeito, a amizade, graça à amizade e o respeito que a gente tá aqui, a gente não teria, eu acho para começar, ninguém melhor do que o Juliano, o Brito e o Gabriel Laux para a gente estrear aqui e já encaminhar o fechamento do programa. Passo para tu, Gustavo, se despedir deles e depois eu fecho com os patrocinadores e agradeço demais. Velho, obrigado. Tamo juntasso. Muito obrigado. Obrigado por iniciar essa caminhada com a gente aí. Dizer que as portas do Olá Que Tal estarão sempre abertas para vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês iniciaram a nível nacional. Parabéns por deixar o amor que tem dentro de vocês falar mais alto e em busca do sonho de vocês, de viver não só pela questão da grana, mas por viver com prazer e com amor. E obrigado por terem me trazido para o meio. De alguma forma, vocês fazem Nós parte... dois, né? Nós dois, Zidier, é a grande verdade. Obrigado de coração. Agradecer a todo mundo aí que tá com a gente acompanhando. Dizer, não esquece de ir seguir a gente no canal, compartilhar, clicar no sininho e deixar a última palavra para vocês, depois o João encerra aí. Vai, Juliano Brito. Não, cara, agradecer muito vocês, né? A gente, o Gustavo desde 2018, né, Gustavo? Início de 2018. Começo de 19. Começo de 19, né? O Joel antes, né? Lá na época da Pachola, lá perto da minha casa ainda. E, cara, o Grêmio é uma coisa maluca, né? Nas nossas vidas, né? E a gente teve a oportunidade de entrevistar o Dr. Fábio Koff a última entrevista em vida a gente fez com ele. E aí eu pergunto pra ele até no final, eu digo assim, o que é o Grêmio pro senhor, né, Dr. Fábio Koff? Daí ele fala assim, olha... dizer que o Grêmio é uma das coisas mais marcantes da minha vida. Ele fala assim, né? Pá, é emocionante, né, cara? Sim. E aí eu tenho que dizer a mesma coisa, velho. O Grêmio é uma das coisas mais marcantes da minha vida, né? Porque o time que eu amo, é maluco, né? Fez eu descobrir a profissão que eu amo, né? Aquele lance do teste vocacional, né? Que Sim. me disse que era isso lá atrás e eu não segui, mas o Grêmio me mostrou que é isso. Pô, o Grêmio me deu um irmão de vida que eu tenho, que é o Gabriel. Me deu amigos maravilhosos, como vocês dois e vários outros que eu conheço, Sim. né? Então olha o tamanho que é o Grêmio, né? Não é só um clube de futebol, né? Não é só uma torcida, não é só o título. Não. Cara, o Grêmio possibilita tudo isso, cara. Essa loucurada aqui que a gente tá aqui. É um podcast, tem um estúdio ali, aí tem um monte de canal identificado, tem uma galera que... Olha o que o Grêmio proporciona, né, velho? Tamanho da parada. Tamanho que não são só 8 milhões de torcedores e um hino, uma camisa, uma cor, é tudo isso aqui, velho. Então eu tenho só que agradecer ao Grêmio, né? Ao Grêmio por ter juntado esse monte de maluco aqui. Se existe algum lance espiritual, eles fizeram com que o Grêmio entrasse na nossa vida lá quando a gente era pequenininho, pra gente estar aqui hoje, né? Porque se fosse outro time, não estaria aqui, eu não estaria aqui. Então Exatamente. O Grêmio fez tudo isso aqui, cara, acontecer. E, parabéns pelo projeto, que, seja vida longa total, né? Total. Vocês são bons pra caramba. Valeu. Cara, agradecer bastante, velho. A oportunidade também de bater um papo de amigos aqui, né? A gente aqui não tem entrevista nenhuma aqui, né? Não tá rolando entrevista nenhuma. A gente ligou o microfone. Aqui tá tudo em casa. E é mais ou menos isso que o Juliano disse. Eu acho que as coisas elas... Eu sou um cara menos espiritual do que o Juliano, né? Sou um cara 100% racional. E eu acho que as relações elas se dão até o momento que a gente acha que elas valem a pena pra gente, né? Sim. Né? E normalmente a gente acha que a gente fica mais feliz quando as coisas acontecem de bom pra gente, mas com o passar do tempo a gente vai descobrindo que isso não faz o menor sentido se o outro que tá contigo também não tá feliz com o lance. Né? E se tem uma coisa que eu curto é filosofia, o Juliano sabe disso, né? Eu leio bastante. E diferentemente do lance espiritual de Jesus era um filósofo, era um cara que passava uma mensagem. E a mensagem dele era exatamente essa. Esse tipo de coisa. O que era o lance de Jesus? O lance de Jesus era juntar uma galera e falar de coisa boa. Isso. Aceitar as pessoas como elas são e tudo mais. Então Jesus era um pouco disso. E eu acho que o trabalho da internet hoje em dia tem que ser pensado dessa forma, né? O trabalho de vocês, principalmente, que vai ser um trabalho muito mais variado que o nosso,
né? Vocês vão trazer pessoas aqui de todos os clubes, de todos os pensamentos diferentes e tudo mais. Esse é o lance. Ouvir as pessoas, né? E deixar que elas pensem as coisas que elas querem pensar, né? Até o momento, obviamente, em que elas não machuquem ninguém. Óbvio. Né? Mas é isso. Normalmente, cara, a gente acha que prazer tá na gente. Não, prazer não tá na gente. Jesus dizia que ágape, o amor de Cristo, era no outro. Era fazer o bem pro outro. Ele ficava bem com isso. Então, quando tu tem filho, eu não tenho, né, Gustavo? Tu tem uma filha, né? E três filhos, né? Tu já tem dois. Tu não tem, né, jovem? Mas eles que têm filhos, eles sabem do que eu tô falando. Quando tu pensa num filho, tu não pensa em escolher fazer o bem para ele. Não existe a outra possibilidade. Tu só faz o bem. Né? Então essa diferença, o papo meio filosófico, mas é real. O amor é uma coisa que ela não te dá escolha, né? Então quando tu faz um lance que tu curte e no outro ainda, né? Porque eu tenho certeza que tu escolheria a vida do teu filho no lugar da tua. Isso é ágape. Procurem no Google, cara, não tem rolo. Que, antes de o Joel encerrar, o Frank fala uma... Meu pai diz que nada acontece... A frase do Ghost na Copa é que nada acontece sem um sonho, né? E sonhar tem tudo a ver com amor, né? Porque tu sonha com aquilo que tu ama. E o Frank tem uma frase que eu acho que sintetiza bem o que tu falou. O que tu faz com amor reverbera o infinito. É isso aí. É isso. É isso aí. Nesse momento filosófico demais, amo esses caras. Beijo, tá, Juliano? Tchauzinho. Beijo, Gabi. Tamo junto. Tamo juntas. Agradecer demais a você, telespectador. Deixa teu like, compartilha. Tu é depois, né? Te inscreve no canal, que é muito importante. Me segue lá, @JoelPrestesOficial, @Gostavolo e também @OlaQuetalPDC. Agradecer demais a KTO.com. Te registra lá na KTO. Usa o nosso código OlaQuetal. Bota lá 30 pilinha e ganha 20% a mais do valor que tu apostar. Quer comer uma pizza? @CabanaPizza 3472-7777. Quer fazer aquela revisão? Turbinar o teu carro, ver a suspensão, @Casa de Freios, um salve Almeida, valeu pela parceria. E também Silveira Congelados, aquele pão, aquele cacetinho que a gente fala fresquinho aí na sua padaria. Agradecendo demais a parceria. Lembrando que semana que vem, terça-feira, 8 horas da noite, sempre tem uma entrevista bacana rolando aqui no nosso canal, no Ola Que Tal. Um salve, boa semana, fiquem com Deus e... Olá, que tal? Valeu! Tchau, rapaziada. Dale!